Salve, salve galera, chegando aqui com mais uma edição do Podcast. Papo hoje promete, convidado especial, não revelamos ainda, mas fique de olho. Estou aqui sempre na companhia de Felipe Mota, apresentador dos canais ESPN, também integrando a nossa mesa, abrindo para geral, vocês já veem, Alexandre Barros, dispensa apresentações. Alex, obrigado demais por estar aqui com a gente. Vamos bater o papo sobre MotoGP 2024 e outros assuntos. Obrigado pelo seu tempo. O prazer é meu, segunda vez no programa, né? E a primeira vez aqui com vocês, porque a outra vez foi no estúdio adaptado lá no salão, né? No festival, né? Isso, Interlagos. No Festival de Interlagos. E aqui é um prazer poder a gente falar de coisa que, graças a Deus, que eu amo, né? Que eu gosto. Tá no sangue ainda, mesmo estando velhinho. E aquele programa lá, a área de comentários, a galera foi a loucura, assim. Isso é muito legal de ver. Quando você aparece, a galera tem essa reverência. Então foi realmente legal. É um prazer tê-lo aqui de novo. Prazer é meu. E temos, como sempre, aliás, Fausto Macieira, comentarista mundial de moto velocidade nos canais ESPN. Fausto, seu brap inicial já manda a primeira para Alex Barros. É isso. Boa tarde, Carlos Costa, Felipe Mota. Salve Alexandre Barros, o melhor piloto da história do Brasil. É sempre bom, é sempre um aprendizado conversar com você. E já de largada, eu queria te perguntar, você que tem grande experiência, né? Você já andou de 2 tempos, 4 tempos, andou com várias configurações de cilindrada e motores. O que você acha? Quais são as vantagens e desvantagens dos motores 4 em linha para os V4 e qual é a sua preferência? Bom, falando agora essa parte técnica, a única moto atual que mantém o motor em linha é a Yamaha, né? É a única que não mudou, mas já tem ela já está andando com a V4, esse projeto existe. Se vai sair ou não, vai depender, lógico, dos resultados. Vapor. Não foi ainda colocado como moto com os pilotos oficiais, eu acho que só está na parte de teste, ou piloto de teste. Essa moto já está pronta, acho que desde a metade do ano passado, mais ou menos. Olhando um pouco assim, as vantagens do motor V4, você consegue fazer uma moto mais estreita, então a aerodinâmica dela fica melhor, né? A moto mais fina, mais estreita, você consegue ter menos espaço de área, né? Apesar que você pode fazer, nos casos das motos, você vê que as motos são um pouco bombardeadas justamente onde estão os cilindros, tem o motor e depois fecha, mas mesmo assim você tem a moto mais larga. Falando da parte de técnica de andar, o motor em linha, ele tem a sensação de ser um motor um pouco mais elétrico, vamos dizer assim, né? Uma entrega de potência um pouco mais suave. O motor, lógico que isso depende também da configuração do motor, eu faço da ordem de explosões, né? A gente fala dos ângulos. Sim. Então, eu estou falando daquilo que eu testei. Lógico, se por outro ângulo, muda o comportamento totalmente da moto. E assim como o V4, igual também. Você tinha, lembra a época dos Big Bang e do Scream? Era mesmo, sim, era tudo 4 cilindros, 2 tempos, vamos dizer assim, mas cada um com uma configuração de explosão diferente. Dá para fazer a mesma coisa nos motores 4 tempos, a ordem, né? Inclusive tem várias ordens de ângulo. Mas o motor, eu prefiro o Scream, não Big Bang hoje, se eu tivesse que optar, e a configuração V4, porque você consegue ter mais potência, principalmente mais em média e alta. Então, de repente, a Yamaha sempre teve a característica de ter um bom chassi. Sempre. Isso é coisa de décadas, tá? Às vezes bem melhor, outras vezes não tanto, né? Mas sempre foi uma configuração de não ter tanta potência, mas é uma moto muito fácil de pilotar. Uhum. Né? E a Honda sempre teve a configuração de ter um bom motor e um bom chassi. Nunca era o melhor, mas era a média de todos. Então, equilíbrio. E o importante para uma motocicleta é o balanço geral. O que é uma moto boa? Uhum. Ela tem que ter o motor bom, suspensão boa, geometria bom, pneu bom, tudo. Toda a configuração da motocicleta, hoje falando aerodinâmica e eletrônica também, que faz parte do pacote, mas quando você consegue fazer uma nota, tudo nota 8, vamos dizer assim, nota 8 motor, tal, é melhor que você ter um nota 10 motor com nota 6 chassis e nota 7 eletrônica. A moto você apresenta alguns problemas e você cria uma falta de constância nos tempos também. E dificulta a vida do piloto. Isso, por quê? Porque a moto ela é mais difícil de pilotar, né? Ou falta potência, ou tem excesso de potência, mas não tem chassi, já é pra gente falar brutalmente, né? Então, quando você tem muita cavalaria, que já aconteceu comigo, e não tem um bom chassi, é muito difícil. Você consegue, às vezes, cravar uma volta rápida, mas você não consegue manter essa constância durante a corrida, fora o desgaste do equipamento durante a corrida, né? Que um desgaste de pneu maior, um desgaste do piloto maior, o estresse em cima da motocicleta, aí com a motocicleta é mais, ainda mais quando a pista está quente, né? O asfalto tem um desgaste, como falar em Barcelona, que tem um asfalto que o desgaste é bem alto, né? Dizer assim, o piloto sofre mais nessa condição. Então, assim, todas as fábricas falsas estão com motor 4
4 em V. V4. V4. Então, assim, alguma coisa diz que é melhor. A Yamaha talvez não tenha saído. Eu acho que a Yamaha está forçando a situação, mas lógico, ela só vai pôr em pista se a V4 superar a moto atual que eles têm. Eles estão trabalhando, acho que 2 linhas de projeto, não estão parando de trabalhar a motolinha, fizeram o V4, estão esperando essa V4. Só que essa é uma decisão que tem que ser tomada antes do início do campeonato, porque o regulamento hoje, você sabe que os motores têm que ser aquela configuração, não sei se é 5 ou 6 unidades de motores por ano, fechado, e você não pode mexer. Tem essa limitação hoje. Então, quando chegar no regulamento, deve ser lá, por exemplo, faltando 15 dias para o campeonato, a fábrica tem que entregar a configuração do motor, o motor A, B, C é desse piloto, C, D daquele outro, e assim vai por diante. Então, a Yamaha tem que tomar essa decisão e ela tem esse tempo até lá. Eu acho que... Não é muito tempo, né? Não, mas eu já estou trabalhando já não tão de agora. É que assim, a moto quando aparece, é porque já tem uns 6 meses rodando. Aí apareceu lá a moto, eu vi uma foto dela, acho que foi no Japão, lá na pista de Hamamatsu, acho que é a pista onde eles têm. Inclusive a Suzuki tem pista lá que eu andei na pista Suzuki. Então a Yamaha tem a fábrica deles lá, tem uma pista de teste interna dele dentro da fábrica. E é lógico que está sendo com piloto de teste, os pilotos japoneses estão dando, assim, mas só vai ir para frente se ela, por exemplo, se começar a ser uma coisa que ela está muito a par do motor 4 em linha, isso é passado para os pilotos oficiais e aí vai ser uma decisão na prática eles testando na pré-temporada agora, que vai começar final de janeiro, começo de fevereiro. Né? De repente a gente tem até surpresa, chegar lá, a Yamaha vão chegar lá com a 4 em linha. Justamente. 2025 justamente e a V4. Isso, né? E aí, a Yamaha deve levar a V4 já para provavelmente, tá? Se ela tiver no nível... Próximo do Dovizioso e Fernandes. Então se ela tiver no nível próximo, com certeza ela vai pôr na pista para os pilotos oficiais começar a testar. Ainda mais agora que ela precisava. Qual foi o problema da Yamaha também? Ela ficou com 2 pilotos. Se querendo ou não, isso é uma desvantagem muito grande, porque assim, a gente está falando de uma categoria que é protótipo. Cada corrida chega coisa nova. Não pode mexer no motor, mas pode mexer no escapamento, na aerodinâmica, na eletrônica, em outros vários aspectos de configurações, né? Suspensão e tudo. Então, quando você tem 4 pilotos andando, são 4 informações e outra. Sim. Por exemplo, eu fui piloto de fábrica. Você vai testar, se chega assim no pacote no final de semana, você tem 4 horas de treino, mais a corrida. Então, eu vou te dar a peça, um escapamento, ou uma peça da suspensão, um pacote eletrônico, que é o que sempre dá. Por outro piloto, eu vou dar alguma coisa, uma peça no chassi, um link, um pneu diferente. E aí os pilotos vão testando. E aí, quando tem sinalização que é uma coisa boa, essa peça é passada para outro piloto para ter um mate, para ver se realmente a opinião é a mesma. Passou, vira peça oficial e coloca na motocicleta. É assim que funciona. Mas antes passa pelo piloto de teste, fez na fábrica. Por exemplo, isso é uma coisa que pode quebrar. Então passa pelo teste de estresse, aí é colocado na pista para o piloto de teste. O piloto de teste confirma que realmente isso tem resultado. Tendo o resultado com o piloto de teste, vai para as equipes oficiais ou a equipe satélite mesmo assim e testa os pilotos. Só que às vezes tem tantas peças que 2 pilotos não dá conta. Então se atrasa. Imagina, você tem tanta peça e tem 2 pilotos e não dá para testar tudo no final de semana. A Ducati estava com 8, testava tudo. Sim, claro. É uma matemática simples. Ou vamos falar que ele tinha 4 motos 24, vamos dizer assim, né? Porque as outras eram 23, e as motos eram diferentes. Mas tem 4 motos. Então são 4 pilotos testando peças e contra 2. Cara, não tem. Então, para a Yamaha, ela estava com essa deficiência de material humano, de pilotos, para poder também acelerar o desenvolvimento. E agora, português meio tosco estava com pouco trabalhador. Isso, exatamente. E agora voltou a ter 4 pilotos. Isso foi de extremo... O Quartararo mesmo comentou isso. Isso é de uma extrema importância e pegou... Por que pegou 2 pilotos e não pegou jovens? Para esse valor mesmo. Porque eles precisam melhorar a motocicleta. A gente sabe que a Yamaha hoje é a 4ª moto, vamos dizer assim, é a que apresentou resultados na metade da temporada para frente. Você viu uma recuperação dela. A progressão foi boa. Vamos falar de tempos brutos aqui, tá? Eu não sei a diferença, mas vamos supor que estava tomando 2 segundos, só para falar um tempo qualquer. Eles conseguiram tirar para 1.2. É lógico que a gente sabe que quanto mais perto, mais difícil vai ficando para você tirar essa diferença. Mas eles conseguiram opor. Você viu que o Quartararo, eles têm um excelente piloto, que é um piloto, para mim, o Quartararo é nível Mark Marques, mesmo nível. O problema é que ele está lá, aí apresentaram um pacote, lógico que o financeiro também gritou na contratação dele, mas
puseram também Mas ele condicionou algumas coisas. Isso, e essa condição a Yamaha foi fazer. Não só a parte financeira, mas porque o dinheiro não resolve tudo. Senão a Ducati não estaria ganhando. Estaria ganhando a Honda, vamos dizer assim, né? Pela parte de poder financeiro. Mas a parte, eu falei, vamos fazer isso. Apresentou um pacote para eles, que eu sei de algumas coisas, mas não de tudo. E esse pacote inclui, inclusive, esse projeto da V4, que estão trabalhando, que saiu do ano, e a gente já viu algumas fotografias antes de terminar a temporada. Então a Yamaha está trabalhando e está dando sinais de melhora. A diferença ainda é grande, mas está diminuindo. Né? A Honda, por exemplo, se a gente for falar de como terminou o ano, a Honda em nenhum momento apresentou essa sinalização de melhora. E a Honda tinha 4. Tem 4 pilotos, mas não apresentou. Né? Depois eu vou falar também um pouquinho o que eu acho que vai acontecer com a Honda ano que vem. Aprilia, tudo bem, e aí a gente vai falar desse aspecto. Sim. Mas é assim que funciona uma equipe oficial. Então, hoje a gente tem 6 pilotos Ducati, mas a gente sabe que dos 6 pilotos é bom frisar que só vão ser 4 que vão ter a moto do ano. Então, assim, mesmo que tenha 6, 8 pilotos... Ano que vem é 3. Marques, Banhaia e o... São 3 motos só. Tá, então, GP25. Né? Tá. É isso, né? Então tá bom. O ano passado era 4, né? Eles reduziram. Tudo bem, aí para dar mais atenção. Mas assim, a moto 22, 23, na temporada 23, quando é 22, 23, você pode, se você ver os resultados, muitos pilotos com a moto 22 ganham a corrida. Uhum. Muitos pilotos, porque a diferença de moto era pequena. Uhum. Já a 23, 24 não deu. O Bezek foi bem naquela temporada, nessa já não foi. O Bezek só uma corrida que conseguiu fazer frente ao Marques e ainda acabou perdendo por 2 segundos, que foi Misano, que é na terra dele. Se você ver os resultados do Marques durante o ano com moto 23, estou falando tecnicamente, tá? Uhum. Ele assim, a média dele era de 10 a 20 segundos toda a corrida em cima do segundo piloto 23. É só ele. E as corridas que ele ganhou foi as corridas que permitiu o talento dele aparecer. Foram corridas que foram pista com falta de aderência, ou está chovendo, ou a pista ou está muito frio, não tem aderência. Só em condições adversas. Quando as condições eram normais, a qualidade de piloto dele não conseguia fazer a diferença suficiente para fazer frente às motos 24. Isso foi muito nítido. Quando era tudo normal, ele não dava, ele não conseguia dar conta do Martin e do Banhaia. Né? Mas fazia frente a todos os outros pilotos de 24. Né? Uhum. E quantas corridas ele largava lá atrás, que ele fez largando lá atrás, má classificação, porque aí é um problema de equipe, é que aconteceu depois, ele se acertou depois disso, mas no começo da temporada ele largava lá em 13º e vinha para segundo, terceiro. A primeira volta. Segundo e terceiro. Pô, ele cansou de fazer isso. Sim. Então assim, falando desse aspecto, eu já estou atropelando aqui, estou emendando tudo. Falando desse aspecto, o Marques, como é que eu vejo ele? O que ele fez tecnicamente esse ano, para mim ele não vai ter adversário ano que vem. Tá? Eu já estou te falando. Isso não quer dizer que vai ter corridas, que vai ter disputas, que com ganhar, que vai ter, que eu acho que com o tempo vai criar atrito, não tem jeito, porque vai chegar uma hora que em alguma corrida os dois vão estar disputando e naquela disputa o Marques é um piloto de estilo agressivo, porque ele é assim, não é porque ele quer ser. É a forma dele de eles já tiveram esse ano. O Banhaia é mais técnico, é um piloto que põe agressividade, mas não tem a agressividade do Marques, é um piloto mais técnico. E assim, com todo respeito ao Banhaia, que é um excelentíssimo piloto, mas o Marques tem um nível acima. Eu estou falando aqui, são fatos. Eu estou falando em cima de fatos e resultado. Esquece, porque talvez as pessoas olhem só o resultado da televisão. Se desse uma moto 24 para o Marques no ano passado, não tinha... a gente vai ver esse ano. Agora que ele tem a moto, e a moto de 2025... nas palavras tanto do Banhaia como do Marques, melhorou mais ainda que a 24. Ficou uma moto mais fácil de dirigir e ele baixou o tempo. Então, assim, eu acho que a diferença, a Ducati deu um outro passo importante no projeto 2025. Isso piorou para a concorrência. Quer dizer, não é que ela está um pouco melhor, ela melhorou bem. Né? Como foi a diferença 23-24, é o que está aparecendo. Daqui a pouco a gente começa só na primeira corrida que a gente vai ver de fato. Mas sendo uma moto mais fácil de dirigir, gasta menos pneu, estressa menos todo o piloto, o equipamento, é muito mais constante os tempos, tudo vai ser mais rápido. Né? Você dirige com mais facilidade. Né? Então, esse passo da Ducati foi um passo importante. Então, assim, e toda a situação que está acontecendo agora, não sei se eu estou emendando, vocês querem perguntar mais alguma coisa? Senão só eu falo. Não, a única coisa que eu queria, se for mudar de assunto, eu só queria sublinhar o que você falou. Tá. Para você, Marques e Banhaia,
Dá jogo, o Banhaia merece respeito, mas em tese eu vou falar, o Max passa. Eu vou falar e cima. Depois sempre a gente fala com opinião e depois sempre tem. Mas... sempre tem os contras, mas eu vou falar o que eu vejo. Não tem como fazer frente ao Marques. Tá? Isso não quer dizer que o Banhaia não vai ganhar a corrida. Sim. Mas para campeonato, 20, eu vou te falar. Eu tenho 90% de sensibilidade daquilo que eu vi, que vai ter corrida que o Marques vai abrir 10 segundos assim, vai abrir e vai embora, vai fazer a corrida sozinho. Não vai ter concorrência. Ele vai embora. O Banhaia não vai conseguir fazer. E vai ter corrida que o Banhaia vai conseguir fazer jogo de frente com ele. Uma corrida que o Marques tenha mais dificuldade, por exemplo. Questão física também. Vamos falar. O Marques tem um problema físico, ele tem 2 problemas físicos. Foi comentado o que a gente falou, eu tive uma live ontem, a gente comentou sobre isso. Ele faz curva melhor para a esquerda que para a direita. A curva esquerda para ele, ninguém faz como ele, mas a curva direita. Mas o ruim dele, vamos dizer assim, que é a direita, é o bom dos outros, tá? De nível. Mas por que o Marques tem isso? Não é só o problema do braço. A gente não pode esquecer que o Marques teve um acidente muito sério quando ele correu de Moto 2, que foi a primeira temporada dele, que ele caiu e ele perdeu por bater a cabeça, mexeu com a cabeça e ele perdeu a visão de um olho, tanto que ele deu o título para o Stefan Bradl naquele ano, porque ele deixou de correr as 2 últimas corridas por ordem médica, ele não podia correr, porque ele não enxergava. Ele não fala muito disso, mas é um problema que ele carrega até hoje. O quanto isso compromete ou não, só ele sabe, e ele não fala muito. E aparentemente não é um... Mas tem, não é como era antes. Ele tem um pouco de dificuldade nisso e tem agora o braço. Então, eu vou te falar, na minha época, todos os pilotos que andavam comigo, a gente que andava em ponta, tanto faz curva para o lado direito para o lado esquerdo. Para a gente é indiferente, não existe, faço melhor. Nunca vi um piloto falar isso. Mas tem a lógica, por quê? Porque ele tem uma deficiência física. Eu vou te falar também nos tempos que eu corri aqui no Brasil agora. No último ano que eu estava correndo no Brasil, eu tinha machucado o ombro, eu já não pilotava igual pela lesão que eu tinha no ombro em 2010. Meu posicionamento da moto mudou totalmente, porque eu não tenho o músculo. E eu tive uma tripla fratura no quadril, né? Mais comprometedora do lado direito, que inclusive tem artrose até hoje. O que aconteceu? Eu não sou de fazer propaganda de correr machucado, mas eu corri aquele ano inteiro aqui no Brasil e eu não conseguia fazer curva de direito para o lado esquerdo. Por quê? A abertura da minha perna direita, eu não conseguia abrir a perna o suficiente para poder sair da moto e me posicionar da forma que eu tinha que fazer para fazer a moto virar. Em Goiânia eu lembro que eu sofri, eu cheguei a fazer o dobro de quilometragem do que eu precisava para poder ver se eu conseguia, no acerto da motocicleta, minimizar o problema para mim. Sim. Não que eu ia resolver, mas diminuir o problema. Mas mesmo que eu melhorasse, a diferença, que a gente está brigando por 2 décimos, 3 décimos, era grande e não conseguia. E é frustrante psicologicamente você ver um negócio que você sabe que você pode, mas o seu físico não permite fazer. Tá? Para a cabeça é isso. Você fala assim, cara, eu consigo. Mas consegue, mas não consegue. Mas o corpo não obedece. A mente está querendo fazer e por aquela dor, a limitação ou posicionamento não te permite. Tá? Então é isso. E duelando com o Eric Granado, que tem bem menos idade. Né? Mas assim, não é que ele fazia propaganda, nada disso, né, Fausto? Mas assim, era o que eu passei. E aquilo me frustrava, cara, num jeito, porque a gente tem no sangue. Sim. Piloto que quer chegar a nível alto, ele não. Meu, segundo não tá bom, falando a verdade. Lógico que em frente às câmeras, tudo legal, mas assim, internamente não. Eu sempre fui assim. Muitas vezes eu ganhava a corrida, legal, mas não 100% feliz, porque teve problema aqui, ali. Eu queria corrigir. É só assim que a gente melhora, mas isso é um estado de espírito meu. Se é certo ou errado, eu não sei, mas é uma cobrança que você se põe, que isso te faz impulsionar a ser melhor. Se depende de você, você vai treinar mais. Se depende tecnicamente, você vai fazer reunião com a engenharia para tentar melhorar o equipamento e assim por diante. Tá? E assim funciona. O Marques tem esse perfil totalmente no piloto dentro. Ele não tem que provar mais nada e tá aí. O Marques quer tanto correr de moto, que no último ano dele, acho que foi no último ano, da Honda, que é o ano que ele falou, vou pensar se eu vou ficar na Honda ou não. Por quê? Eu fiquei sabendo disso ontem. A Honda estava negociando em trazer o Dainha para dentro. Tá? A coisa não aconteceu. O Marques sabia de tudo isso. Por isso que ele estava esperando, falou, vamos lá para frente até eu testar o projeto, o protótipo 2025 para ver se tinha direção. Depois viu que não tinha, ele foi para a Ducati. Né? Então assim,
É muito difícil para um piloto no calibre dele, que tem, cara, é 8 vezes campeão do mundo, o cara sabe. O que ele fazia com a Honda naquela época, que era o único, você via que você pegava... Quando vocês querem ver se a moto funciona ou não, é simples, ou carro, tanto faz. Por exemplo, a Honda tá andando bem? Tá. Tudo bem, tem lá o piloto Max estava ganhando de Honda, sendo campeão. Qual era a segunda Honda? Ah, tá chegando no oitavo, então tem algum problema. Porque não dá pro cara ganhar, o outro chegar em oitavo. Quando a moto é boa, um ganha, outro chega em terceiro, outro chega em quinto. Sim. E por aí diante. Incluindo os satélites. Tá, que era o problema meu com a Ducati quando eu ganhei, que o Stoner ganhou. Pódio. Pódio. O Stoner, né? O Stoner do pódio. O Stoner ganhou quando foi campeão do mundo. Não, tudo bem, tem aquela, mas eu tô falando assim, o Stoner foi campeão do mundo e eu falava pra Ducati, suas motos têm problema. Mas estamos ganhando corrida, você está ganhando corrida com um piloto. Nós somos em 4, os 3 têm problema. Se fosse boa, todos os 3 iam andar bem. Não estou falando que ia ganhar do Stoner, mas ia andar na ponta. Se não está andando, porque era um problema que a moto não virava, quando não tinha tração, tal, era outro projeto, mas assim. E eu falava muito para ele, falava assim, vocês têm, então assim, ou você faz um contrato vitalício com aquele piloto, porque se ele sair, acabou. O resultado de vocês vai ser esses aqui. Dito e feito, o que acontecia, né? Quando saiu, quanto tempo demorou pro Dovizioso que ficou batendo na trave? Uhum. Aqui, então, assim, ficou. Com o Valentino entrou, com o Melandri entrou, o Nick Hayden entrou. Você viu que teve uma época da Ducati que foi uma época negra, né? Diz assim, que as coisas não iam, até que mudou o engenheiro e as coisas começaram a andar, que trouxe o Dainha para dentro. Né? Então, assim, é muito. O Marx é um cara que ele, em 2014. 2014, quando foi o último ano? 2020. O último ano de Honda? 2014 ele ganhou 10. 2023. 2019 o pior resultado dele foi segundo lugar. E 23 foi o último ano. 2024, né? Só para fechar, 2024, caolho, né? Com o braço torto. Não chega a ser esse nível, vai, mas tudo bem. Assustou, né? Não é que ele não enxerga. Não, mas é quase isso. Mas vamos lá. O último ano dele foi 2023 na Honda, correto? Isso. Você sabia que ele falou para a Honda, falou assim, segundo me falaram, o valor era bem alto, muito alto que ele ganhava, e ele falou assim, pode pegar 80% do meu salário, eu deixo, fico só com 20% ou 10%, vocês me pagam, mas traz o Dainha para dentro da corrida. Isso foi o que ele pediu, para trazer o Dainha, que a Honda tentou em todo custo e acabou não acontecendo, aí não sei por que não aconteceu. Mas até esse ponto, assim, o piloto que abre mão disso, o que ele quer? Ganhar. Ele quer ganhar. Ele já não tá... Tanto que esse ano ele foi a base de resultado, não sei qual é o contrato dele, mas deve ter sido a base de bonificação só. Falou, vou de graça, você me paga por resultado. Pronto. Cada resultado é um X valor. Pronto, deve ter sido isso. Entendeu por quê? Porque ele abaixou a cabeça, entrou numa equipe satélite, numa equipe oficial, a maior equipe, independente dos resultados, era a maior equipe do mundo. Vem para uma equipe satélite ótima, que o Fausto é uma equipe... A Gresina é uma equipe de referência. Custou um ano para ele entrar na equipe, voltar a entrar na equipe oficial do Ducati. O trabalho foi um ano. 3, 4 meses. Na verdade foi 4 meses. Depois ali em Mugello, que depois tem outra história lá em Mugello também, que eu fiquei sabendo. Que eu não sabia disso de bastidor. Na verdade, a Ducati assinou com o Martinho uma semana antes. Ah, é? Você sabia disso? A barrigada da Gazeta, na verdade, procedia. O Fausto vai até comentar, né? Isso aí, o Pessino teve jantar de despedida do Martinho. Isso, da pessoal da Pramac. Na quarta-feira, né? Da equipe oficial, na semana seguinte desfizeram. Foi na quarta-feira, o Martinho fez um anúncio da equipe agradecendo que indo para a equipe oficial na semana da corrida. E na quinta-feira, tudo mudou. Melou tudo. Pagou o jantar da equipe. Assim, em questão de um dia para o outro mudou tudo. Falaram com ele domingo, ele fez quarta-feira o jantar. Quinta-feira a coisa mudou toda. Chamaram ele e falaram assim, é o seguinte... Temos um problema aqui, ó. Você não vai mais, quem vai andar é o Marques. Putz. Eu até entendo, o Martinho é um piloto fantástico também. Fantástico, o menino, nossa, amadureceu. Excelente ano. Eu vou manter minha tese, que eu sempre falo nas minhas lives, que eu não confio. Nele, na Ducati. Na Ducati. E ele só ganhou o título porque a Ducati ficou encurralada. Aí ele fala assim, mas Alex, por que você pensa assim? Falei, porque eu vivi isso. E não fui só eu. Além de eu viver e sentir na pele isso, teve outros pilotos que foi igualzinho. E sabe por que não fizeram nada? Porque aquele acidente que ele teve na corrida na Malásia, que ele caiu na sprint, aquilo, lógico, ele ia ganhar de qualquer jeito, tá? Pela diferença de pontuação, ia ganhar de qualquer jeito. Mas eles talvez atrasaram em reagir, em querer fazer alguma coisa. Aqui tem manipulação, tá?
reagir. Como eles chegaram na última corrida com uma diferença tão grande, o que acontece? Por que eles não fizeram nada? Porque se fizesse, ia ser muito descancarado na cara que qualquer pessoa que não tem muita intimidade com moto, um cara que não tem, vai olhar e falar assim, nossa, mas olha lá a diferença. E isso é dentro. Imagina assim, fazer uma suposição aqui. Mas chega na última corrida, a moto do Martin não anda. Sim. Ou quebra, ou qualquer coisa que acontece que é o suficiente para ele andar lá atrás ou não terminar a corrida. Na última corrida, a Ducati precisando de resultado, o que você vai pensar? Mas deixa eu te perguntar, porque quando rolou o anúncio, antes da gente se encontrar no Festival de Interlagos, eu também te falo, gente, depois desse anúncio aqui mesmo, depois desse anúncio, acho que o partido não ganha nem a pau. Aí teve gente de rede social me dando porrada e tal. Quando a gente foi no Festival de Interlagos... o Banhaia errou algumas corridas. Então, é isso que eu ia te perguntar. E a contabilidade... Vamos lá. Eles não contavam com isso. É lógico, você tem sempre o risco do piloto cair, enfim, a moto pode até dar um problema, a própria moto oficial, isso pode acontecer. Mas assim, dentro da análise, as coisas que aconteceram foram fora, e na hora que eles tentaram reagir, porque estava muito, isso já é uma coisa muito, desde a minha época, estamos falando desde 2007. Até hoje, quantos anos são? São 17, 15 anos. Não, 17 anos. 17 anos. Então, 17 anos que isso acontece. Cara, aí, só que eles ficaram bom em reduzir essa diferença. Antes era muito gritante. Aí, para não ficar tão óbvio, vamos gerenciar a diferença para ser suficiente. E tanto que você via, se você, principalmente na Malásia, que tem grandes retas, você via a aceleração da moto do Martin com a do Banhaia, o Martin não conseguia fazer frente ao Banhaia. Não? Em condições normais, você vê que a moto sai de reta e não tem o que fazer. Não tem. De igual para igual, a moto é melhor. A moto oficial é melhor. Né? É uma 24, tá? Não tô falando que era uma 24. Mas não corria, não tem o upgrade da atualidade, vamos dizer assim. Pode ser eletrônica, enfim, qualquer outra defasagem. coisa. Traciona melhor a outra moto, porque tem uma suspensão X, eu não sei. Eu não vou olhar nada técnica porque eu não tô lá. Então é difícil eu falar o que é de... Se é Y ou Z dentro da moto, tá? Mas você via nitidamente que a moto é superior, e não só ali. Mas ali na Malásia, que tinha as grandes retas, você via na aceleração que o Martin não conseguia fazer frente. Tanto que ele pegou, foi embora. Não, mas o que eu ia falar é assim, eu achava que ia dar banhar, daí foi no festival, você falou também, e aí você sinaliza, no final ia ficar muito descarado. E aí porque chegou na última etapa. Então, mas por que eles não interferiram antes? Porque você acha que eles imaginaram que o banhar pegaria normalmente? Assim... Aí o Fausto pode falar, porque assim, a minha memória para falar de coisa de corrida vai ser difícil. Mas o Banhaia cometeu alguns erros nas etapas finais e o Martin, segundo, sempre ali no segundo, terceiro, o Martin, o pior resultado dele, não sei se foi um quarto, o Fausto pode até falar melhor que eu. Assim, o Martin terminou, coisa que o ano passado ele não conseguiu fazer. Lembra que ele passava, aí ele caía. Aí dava entregar de novo. Daqui a pouco ele passava de novo. Aí errava pneu. E ficou nisso. Aí chegou muito pareado na última etapa aqui. Você viu que na penúltima corrida, o ano passado, por exemplo, foi um pneu defeituoso. Isso até é bom, porque não tem nada a ver com a Ducati. Sim. Abrir mão. Aí o problema é francês. O problema não é meu. Entendeu? E pode ter um pneu defeituoso. Mas, cara, sempre acontece essas... Eu não acredito em coincidência, tá? E como eu vivi isso na pele e vi escancaradamente isso, eu falo, e por que eu continuo acreditando nisso? Porque as pessoas que estão lá em cima são as mesmas. Se amanhã mudar o corpo, essas pessoas mudarem, aí pode até ser que sejam pessoas diferentes, que pensam diferente, e pode ser atitude diferente. Né? Mas foi assim, perderam a mão a calculadora. Os cálculos foram mal feitos, chegou na última etapa que eles se sentiram encurralados. Não falou, se a gente fizer qualquer coisa aqui, o tiro sai pela culatra, porque imagina a moto quebrar, ou a moto do Martin não andar. Ele chegou em terceiro, a pior resultado dele era terceiro no ano inteiro, de repente chegar em oitavo, décimo, sei lá. Então assim, ia ser muito escancarado. E isso ia prejudicar, ao meu ver, tá? Isso ia prejudicar a imagem da Ducati. Sim. Total. Muito. Imagine, aí o cara que tem a Ducati ia ficar bravo com a Ducati, claro. Falou, eu não ando mais, não compro mais essa moto. Mas aí eu te pergunto, para você, do ponto de vista de pilotagem, a dinâmica do campeonato foi mais mérito do desfecho, o campeão Martin, vice o Banhaia, mais mérito do Martin por ter sido mais cerebral? Para Marc e Martin. Ou mais até falha no peso mérito versus demérito? Faz os dois pesos é importante, mas o Martin com a Pramac, a gente não pode deixar de homenagear a equipe inteira, porque a equipe inteira trabalhou muito bem com ele. Então assim, foi todo o corpo, lógico, o piloto com o Martin fez, porque o Banhaia, faltando umas 4, 5 etapas,
essas últimas corridas, ele corria muito cauteloso, porque ele não queria cometer erro. Você viu o Martin saindo com a faca no dente mesmo, andando agressivo, e o Bagnaia meio que ia mais preocupado em não errar. E o Martin ganhou. Fez 2 sequências. Aí o Bagnaia acordou tarde. Aí que foi acho, na Austrália, aí ele acelerou de verdade, o Bagnaia. E o Martin falou já assim, podia se chegar eu não em fizer, segundo. aí o Martin já estava numa área confortável. E não tinha ninguém para fazer frente ao Martin. Se tivesse uma KTM ou Aprilia, que jogasse ou ele Yamaha, para quarto, que fosse, porque... pô, Pedro Acosta que tentou algumas corridas ali, você viu que fez excelentes corridas e acabou caindo, que estava ali no encalço do Bagnaia. Se tivesse um Coringa no meio, ajudaria isso. Não teve Coringa. Então era 1-2. Por quê? Porque a moto 23 para 24 a diferença era muito grande. Sim. Nem o Marx, em condições normais, conseguia fazer frente. Só em condições adversas, que é a pista com pouco. O Marx ganhou 3 corridas e o Martin ganhou 3 corridas. E o Martin foi campeão do mundo. O outro ganhou 11 corridas e não foi campeão. Eu tenho a tese, queria até... Você vê a diferença? É muito Aí grande. entra um pouco. Aí eu vou te falar, lógico que isso é o regulamento, você tem que jogar com as cartas do regulamento do ano. Se é isso, basta ser constante, que eu sou campeão. Sprint. Porque é o que está valendo o jogo. Mas o que tem que ser revisto, não pode um cara que ganhou 11 corridas não ser campeão com outro que ganhou 3. Tem alguma coisa na pontuação que está. A gente debateu isso aqui. Acontece no sábado essa coisa. Eu modificaria isso. Falei assim, não pode. Porque assim, se é um cara que ganha 6 corridas contra 3, ok, tá valendo. 11-3 é mais do triplo, né? É, mas tudo bem. Isso que eu tô falando. Pô, é muita coisa. Pô, estamos 20 corridas, o cara ganhou 11. Mais nas metades das corridas, ganha. E não foi campeão. Tudo bem, eram as cartas daquele ano. Então você tem que saber jogar. Não, tudo bem. Mas você tem que saber jogar como o regulamento permite aquele ano. Para Mark e Martin. Se está influenciando que basta chegar em segundo para ser campeão e o outro sem regular, você é campeão desse jeito. Ok. Aí você joga com as cartas que tem. Mas para o futuro, eu acho que isso tem que ser revisto. Não sei se a corrida sprint tem que ser metade dos pontos que tem hoje. Eu não sei. Teria que... São questões de sentar e fazer cálculos e falar, cara, não pode um cara com 11-3 ganhar, mesmo que seja um pouco inconstante. A diferença é muito gritante. Né? Muito gritante. Né? A não ser que a corrida do sábado tenha peso de corrida de verdade. Aí tudo bem. Aí o Martin ganhou um monte. E coisa aí que não corrida... tem. Mas não é. Né? Não tem o peso da não corrida tem. do domingo. Sim, então, sim, assim, se tivesse, o Martin ganhou mais corridas que o... Aí o Martin ganhou mais sprint que ganhou o Bagnaia. Aí sim, valeria. Mas eu acho que aqui os abandonos a gente já tratou. Não, isso sim. E os segundos lugares eu acho que foi o ponto... Não. Só que a sprint, a questão do formato é algo que vem sendo debatido ao longo de todo o ano, né? Mas, Carlos, o que eu estou falando é o seguinte. Eu concordo em você jogar com as cartas que tem. Meu, o regulamento é esse, eu vou jogar com a carta. Eu faria a mesma coisa. Só que eu estou falando em questão de futuro. Sim. O que aconteceu como exemplo esse ano tem que ser revisto. Não pode virar um cara que amanhã... Imagina o cara amanhã ganha 15 corridas, o outro ganha 2 e é campeão, ou ganha uma. Que é alguma coisa errada na pontuação. Que até pro público. Porque o cara vai assistir a corrida no domingo. Quem ganha a corrida é aquele cara, não é esse aqui. Como é que você quer campeão? Eu sempre comparo com a Stock Car em 2019. Eu acho que o Thiago Camilo ganhou 5 ou 6 corridas, o Daniel Serra ganhou uma e o Daniel Serra foi o campeão. Então, que ali era de fato o mesmo peso, praticamente, para as duas corridas. Era o regulamento, enfim, são categorias diferentes. Mas tem que revisar a pontuação disso para ter ser mais lógico. Assim, o cara que ganhar é ganhar, cara. Sim. Vitória é vitória. Porque... Não é segundo. É muita diferença do primeiro para o segundo. Então, aumenta 2020, a diferença. O Mir ganhou uma, né? Só ganhou uma e o Morbidelli ganhou 3 e foi vice. Não, mas aí, Fausto, se você pega o campeonato esse ano, acho que teve, sei lá, quantos os caras que ganharam corrida. Teve, assim, o máximo foi 4 vitórias de um piloto. Então, assim, aí tá mais... Distribuiu. Distribuiu mais. mais. Você tá falando é que o 11 um cara dominou. Pô, de assim, vitórias, no caso. Ele ganhou mais da metade. Quantas corridas são, Fausto? 20? 19, 20 corridas? 20. Então, 20. Ele eram ganhou 22, 11. viraram 20. Então, aí ganhou 11. Quer dizer, ele ganhou 55% das corridas e não foi campeão. Pô, alguma coisa errada tem nisso. No sistema de pontuação. Sim. Tá? Eu não estou tirando o mérito do Martin, pelo amor de Deus. Entendi. Estou falando coisa futura. Você está falando como tem que conceito, ser revisto. Exato. Tem que ser revisto de uma forma que beneficie mais o cara que ganhou mais. Dá mais com essa diferença. Se é uma diferença pequena, que dê outras 2 vitórias a mais, mas ele cometeu, faz parte. Mas 11 contra 3? É a mesma quantidade do Marx que ganhou. O Marx ganhou 3 corridas também. Sim.
Fausto, você ia falar Pois alguma é, coisa sobre isso? caolho de braço torto. Não, eu só queria lembrar de um precedente. Você tá exagerando, que também foi fora da... Não, mas é braço torto, caolho e moto velha. Pô, é o rei da moto velha. Você falando assim, só meio lembrar de bruto é desse 99, né, quando o Alzamora foi campeão na 125. Sem contra ganhar. O Marco Melano, que ganhou 5. O Marco Melano ganhou 5. E o Alzamora não ganhou uma corrida. Não Foi em ganhou, 99 isso aí. Foi na Argentina, inclusive, essa final aí. Essa final. Pois Eu é, lembro foi- também disso. Pau comeu, né? O Melandi fez uma postura lá que devia ter desclassificado ele do campeonato inteiro. Agora, Queria derrubar o... Quis derrubar o cara. Esse tipo de atitude tem que ser severamente banida. Não E pode. o que o teu companheiro fez com o Harada lá também. Aquilo deveria. É que falar agora é Foi chato, demitido, mas assim. foi campeão demitido. Não, tudo bem, mas foi demitido. campeão. Tiraram só. Ele não pontuou e tiraram. Tiraram o quê? A última corrida vai tirar o quê do cara? Na prática não tem efeito. O que deveria te fazer é tirar toda a pontuação do ano inteiro. Perde Agora, todos os pontos. Foi demitido. Porque assim, o esporte, ele vende a imagem de você se superar é isso. e ser honrado naquilo que você faz. Essa é a imagem do esporte. Em qualquer prática que você faça, estamos falando de moto, Sim. olímpico, a vitória não é ganhar a qualquer custo. Existe a forma de ganhar. Para mim, pelo menos, eu penso desse jeito. Não existe a vitória a todo custo. Em você prejudicar o seu oponente propositamente na pista com uma manobra antiesportiva para ter benefício. Isso não vale. Vale disputas. E vale, às vezes tem aquelas disputas cerradas que acaba se batendo, colidindo, Que é de porque, né, corrida. que faz parte de corrida. Isso ok. Isso faz parte. Aí penaliza ou não penaliza é uma outra coisa. Agora, ter a intenção de prejudicar e machucar o seu adversário, isso tem que ser banido. Não, o Não, Schumacher contra o não é Demoville. penalizado, banido. Sim. O cara que faça esse tipo de atitude tem que ser falar assim, perde a pontuação do ano inteiro. Assim, não pode dar brecha. É, o cara é excluído. Tiro os pontos da coisa. Não, você vai perder o exclusão. tempo do ano campeonato inteiro. E dependendo da gravidade, como foi o caso lá daquele piloto que apertou o freio do outro dianteiro no meio da reta. Pô, o cara... Que foi ele ficou um ano, né, fora, né? Como é que era o nome dele, Fausto? Fenati. Lá na Moto 2 que apertou o freio, passa. Pô, Não assim, dá. cara, daqui a Fora pouco eu o tô risco passando, disso. tô dando pontapé, É isso. tô dando. Não pode, gente. É isso. Esporte. Tem que ter a honra a ganhar de forma deportiva, de ganhar por merecimento. Não a qualquer custo e, cara, você é o Dick Vigarista aqui, Sim. isso não pode. Eu lembrei do Schumacher, teve um campeonato que ele foi excluído. É isso. Ô Alex, a gente estava debatendo aqui sobre 2025 e eu defendi que eu acho que poucas competições começam um campeonato com uma expectativa tão interessante quanto a MotoGP 2025. Essa coisa do Marques na Ducati é algo poderoso de você ver um dos maiores da história, se não há elementos para defendê-lo e obviamente essa é opiniões. Exatamente, jeito, né? mas ele está nessa Sim, discussão. lógico que tá. E para saber, vai conseguir, não vai, ao mesmo tempo contra um cara que é bicampeão, dentro de um universo que é italiano, e ao mesmo tempo tem uma questão fantasmagórica nessa disputa Bagnaia e Marques que o Fausto sempre traz, que é o próprio Valentino, né? O Valentino italiano Tá por trás do Bagnaia. Então, e toda a rixa Não que existe, vai dar. Valentino. Não vai dar. O que não vai dar? Pode fazer qualquer coisa, não vão conseguir. Não vai adiantar. Eu já estou te falando. Eu entendi. O Valentino sabe disso, o Bagnaia sabe. Eu sei que o Valentino vai fazer de tudo para ajudar o É isso que eu ia te Bagnaia em perguntar. todas as frentes. Lógico que assim, eu vou te A dar. imprensa Agora, tem um prato mandinar, cheio, tá? né? Mandinar. Percepção, O Alex. Alex já Posso pega onde errar? eu ia chegar. Posso errar, não Sim. tem problema, que faz parte. A Sim. gente falar de coisa que não aconteceu sou bom porque acertei, não é isso. Dentro do que eu vejo, tecnicamente, pré-temporada o Marques vai começar já a dar em cima dele. Estou falando de tempos, tal. Mas quando chegar na hora da corrida, porque assim, o que vai acontecer? Ainda bem que o direcionamento, opiniões deles nesse teste agora com a Moto 25, a direção foi a mesma. Isso é importante para a engenharia também, porque se você tem dois estilos de pilotagem e cada um dá uma opinião adversa da outra, daquele produto, fica difícil para a engenharia trabalhar, né? E a direção é a mesma. Então a moto já se mostrou superior. Eu acho que não tem como ganhar da Ducati ano que vem. Vai ser mais massacrante ainda. É o que tudo está demonstrando por enquanto. A não ser que apareça uma surpresa em janeiro, né?
incapacidade de volta rápida, constância, domínio sobre a motocicleta, por todo respeito, não é desmerecimento, não é isso. O Bagnaia é um bicampeão do mundo, é um cara que bicampeão e 2 vezes vice-campeão. Nos últimos 4 anos ele ou ganhou ou ficou em segundo. Tem isso. É um cara que disputou o título 4 anos e 2 vezes foi campeão. A diferença que o Marques fez tecnicamente com a Moto 23, a gente já sabia do potencial dele. Eu já falava, esse vai massacrar. E tanto que eu achava que ele podia ganhar o título mundial, tá? Falei isso no começo do ano passado. Só que eu não contava com essa diferença tão grande de moto, porque eu fazia a base em cima da Moto 22, 23. Lógico, aí depois a diferença cresceu. Se tudo andar normal e ninguém se machucar, porque tem isso também, né? Se machucar, aí não tem o que fazer. Eu não vejo o Bagnaia conseguindo fazer frente ao Marques. Pode acontecer de fazer algumas corridas, sim. Ele pode ganhar alguma corrida, o Bagnaia? Pode. Mas assim, mais de 50% do campeonato não vai ter o que fazer com ele. Vai ter corrida que ele, assim, não vai ter. Eu vou te falar, ele anda muito bem em Houston, lá no Texas. Eu acho que em Austin, Austin. Essa é uma pista, por exemplo, que é uma pista dele. Acho que só ele não ganhou uma corrida ou 2 lá. Que ele caiu. Acho que foram 2 corridas que ele não ganhou lá, parece, né? Sim, é uma pista que o Rins ganha uma dessas corridas. O Rins uma e a outra ele não terminou. No ano passado que ele caiu 29 vezes, o Marques caiu 29 vezes em 2023. Ele só não perdeu vai ter, uma vez lá. Por exemplo, eu acho que não vai ter que fazer, mano. Ele vai enviar um sabugo. E assim, cara, não tem como andar com ele. Mas, Alex, eu tava trazendo o eu Valentino. Posso estar errado, tá? Eu não sou... Não, entendi. Eu não sou o dono da palavra. Eu só estou dando minha opinião tecnicamente que eu vejo. Não é torcer, tá? Não é torcer. Eu gosto dele pra caramba, tá? Do Marques. Tenho uma afinidade com o Marques muito grande. Eu, como torcedor, tá? Gosto pra caramba. Mas deixando isso, eu tô falando assim, técnico, vamos ser frio. Não importa se é Marques ou não importa. O nível que ele tem junto com o Bagnaia, sem desmerecer o Bagnaia, pelo amor de Deus, não tem como o Bagnaia fazer frente. Não, mas o que eu ia... Seu aspecto é mais político. Não, o que eu queria da sua mãe Diná, é se você acha que vai ser... Alex Diná. Que vai ser na boa ou se tem potencial por envolver o Valentino para ser uma coisa caótica. Vou te passar aqui um parâmetro que pode acontecer, tá? Pode acontecer. E é muito provável que aconteça. Pré-temporada, ok, tá fazendo tempo, tal, já tem aquela pressão. Mas na hora que começar as corridas, que tá valendo mesmo, um vai querer ganhar do outro. E não vai se conformar em chegar segundo e nem tomar muito tempo do outro. Vai ter corrida que os dois vão se pegar. Vai ter corrida que vai ter disputa. Que vai ser uma disputa mais acirrada. Aquele toma da lata daqui. E dentro dessa disputa, não aconteceu esse ano? Ele deu... Foi Portugal. Passar... foi Portugal. Foi tentar dar o X, o Bagnaia errou e jogou os dois pro chão. Vai acontecer isso. Vai ter uma hora que ou o Marques vai dar uma encostada nele, ou ele dá uma encostada, não importa. Sim. Vai chegar uma hora que os dois vai ter um atrito. Nesse atrito, vai começar a criar, e aí segurar 2 galos no galinheiro vai ser difícil para a equipe fazer isso. Eles já sabem disso. Eles sabem que vai ter problema, e os pilotos também sabem. Você viu como é que foi o comportamento do Marques no primeiro treino? Chegou lá, cumprimentando todo mundo, foi cumprimentar o Bagnaia. Tá fazendo a política de boa vizinhança porque eu tô entrando em casa. Só que ele tem muito a favor dele lá, mesmo com uma equipe italiana, o Dainha. Ele, segundo me passaram, ele é um cara bem orgulhoso. Independente da marca. Ele é muito ele. Eu fiz a moto. O Fausto fala sempre isso também. Eu não conheço ele, mas me passaram isso dele. Se ele tem essa característica... Ele quer mostrar que qualquer um ganha com a moto dele. Não é só isso. O melhor piloto do mundo, quanto pode fazer com a minha moto. Tá. Isso vai ser demonstrado, vai ser assim. Não sei se eu devo falar, mas assim, não tem como, cara. Vocês vão ver, não vai ter como. Vai ter corrida que ele vai baixar o recorde da pista e assim não vai ter concorrência. E não vai ser todas, lógico, vai ter corrida que outros vão fazer conta. Eu torço para que outras marcas possam fazer frente à Ducati, depois a gente vai falar um pouquinho disso também. Sim, claro. De tudo que está acontecendo, mas assim, cara, o Bagnaia vai tentar fazer de tudo para segurar, o Valentino vai conversar, vai treinar, vai levar pro rancho, não sei o quê, vai falar com a Ducati. Mas a Ducati, no final, quem manda, quem tem a carta branca lá dentro é o Dainha. Ele tem a carta branca dentro do departamento de competição. Porque se não for assim, tchau, vou embora.
Fausto, você tem uma pergunta para o Alex? Que eu queria aproveitar esse embalo do duelo Bagnaia contra o Marques, porque o Alexandre é um exímio freador, reconhecidamente, exímio piloto em condições molhadas e exímio freador. E o David Tardosi falou assim, ó, tem coisas que só o Marques faz, porém o Bagnaia freia melhor que ele. E as corridas com essa configuração de aleta e tudo mais, e rebaixamento e tal, muitas corridas, especialmente as sprints, estão sendo decididas na primeira frenagem, na primeira curva. E para você, Alexandre, que é reconhecidamente um dos melhores freadores da história do Mundial, quem freia melhor, Bagnaia ou Marques? E mais, se o braço torto, que é o do freio, interfere na frenagem? Acho que não. Acho que não. Vamos lá. Não parece. A frenagem é um dos pontos fortes do Bagnaia, sim. Né? Ele tem essa característica, você vê, ele fez vários tipos de ultrapassagem, freadas foram decisivas. Mas eu não vejo ele superior ao Marques. Na frenagem. Não é superior. O Marques é bom em tudo. Sim. O que o Bagnaia tem que chegar perto do Marques? A única deficiência do Marques é o físico. Tá, mas você a limitação do Marques está naquilo que a gente falou, é o físico. Mais nada. Não existe outra deficiência de psicólogo. Se ele sofre pressão, se ele sofre o quê, se ele vai se estabilizar. Não, mas você está exagerando. Não é tanto assim. A gente está falando. É um problema, inclusive, que não é falado. Tá? É verdade. Está lá. Tá conversando. Tá lá. O quanto isso influencia? Sim. Influencia, porque se ele tem essa dificuldade para o lado direito, para mim é alguma coisa física para ele que me permite, porque cara, eu nunca tive essa dificuldade. Gibernal, Capirossi, Valentim, assim, vários pilotos que eu posso citar para você, tanto faz fazer para um lado para o outro, não muda nada. É a mesma coisa. E essa deficiência dele, talvez ele não queira falar, não sei. Dá munição, né? Exatamente. Vou fazer uma pergunta, a gente vai falar das outras também, das outras motos, mas só para... Eu sei que a gente está alongando porque é um chamariz, né? Quanto você acha, você falou assim, um esportista tem que ter sua motivação, não é ganhar a qualquer custo, mas a gente sabe, os grandes atletas, eles buscam motivação no cafezinho, né, no jogo de dominó, toda hora está se motivando. Quanto passar o número de títulos do Valentino você acha que é um goal, um objetivo do Marcos? Eu acho que quanto isso acontece, assim, ele falta um para igualar, né? É isso, né? Um para igualar, dois para passar. Para mim, o Marcos tem 2 anos e ele vai ser bicampeão. Então. E aí ele larga ou ele continua? Aí é muito pessoal, né? Sim. Mas você conhece ele pessoalmente. Não, mas eu sei. Mas hoje o cara que tá quer ganhar, só quer saber disso. Pode ser que daqui 2 anos ele fala, tá bom. Quero ter filho para fazer. Parou. Não sei. Tudo indica que não, que ele deve continuar. Eu acho que ele continua. Mas essa é uma decisão muito da pessoa. Eu acho que ele para. Isso é uma decisão pessoal. Por quê? Sim. Porque assim, para você se manter a esse nível, você tem que estar disposto ao sacrifício de se manter a esse nível. Sim. Se você não quer mais fazer, estar ausente de casa, treinar, passar por dificuldades, correr o risco, dores, então para. Então está na hora de parar. Até porque ele não precisa provar nada, não é questão financeira, não é questão de... É questão que ele quer. Ele quer correr para ganhar. Sim. É ele que quer. Não é que está motivando o contrato, ou nada. Ele quer ganhar. Ele precisa. E ele passou 4 anos no inferno. Sim. Que assim, a gente não sabe nem... Eu tenho uma ideia, porque eu passei algumas coisas, mas assim, o que ele passou, só ele, para poder saber as dificuldades, as angústias, as dores, fisioterapia, porque fazer fisioterapia é uma cruz, uma atrás da outra. Sim. Então assim, a gente não tem a missa metade do entendimento do sofrimento que ele passou nesses 4 anos. Essa é a pura verdade. E um cara, no nível que ele estava, naquele momento que ele começou, ele tinha todos os motivos do mundo para falar, cara, chega, vou cuidar da minha vida. Porque eu não tenho mais problema financeiro, eu não tenho mais problema, eu sou 8 vezes campeão do mundo, assim, eu sou jovem, eu posso viver a vida, fazer o que eu quiser ainda na vida. Jovem ainda, pode fazer qualquer outra coisa. E ele ele passou pelo inferno, literalmente, para poder voltar. Isso é uma coisa que ele tem que explicar, porque assim, é muito... Eu só tenho ideias pelas dores que eu já passei, pelas dificuldades, psicologicamente, o quanto mata um piloto. Imagina um piloto que é campeão, e depois não consegue mais ganhar. Porque ele vê a limitação dentro dele, a angústia, aquilo que ele faz e não consegue porque não funciona o físico. E ele opera. Pô, vê a cicatriz dele. Fala para ele levantar a camiseta dele, você vai ver a cicatriz do braço dele. A cicatriz se não tivesse caído, ia ganhar em 2020 também. Assim,
Se não tivesse os acidentes, esses 4 Não, anos... não, pelo ia menos ganhar. mais Se um não ou tivesse 2 títulos, machucado, ele ia levar Com a ainda. moto- Mas a Honda não tinha mesmo. nem ia estar perdido essa direção toda, Fausto, porque perdeu um pois líder. é. Aí isso Exato, também exato, afeta também sim. no desenvolvimento da Honda, um monte de coisa seria. O Valentino, quando veio pro X, vocês foram jantar, né? Isso. Você acha que quem é maior na cabeça de cada um? O triplex na cabeça mental. O Valentino Marx está na não- cabeça do Valentino Não. ou o Valentino na cabeça do Marx? Vamos lá. Boa O pergunta. Valentino, sempre comigo ele nunca fez isso, tá? Ele sempre me respeitou muito e eu tenho uma afinidade boa com ele. Mas eu já vi ele fazer alguns jogos psicológicos com outros pilotos e sempre deu certo. Ele tentou fazer isso com o Marx e o tiro saiu pela culatra. Esse é o que aconteceu. Isso aconteceu. Sim. E um cara que é referência, o Valentino ainda é, assim, em questão de, eu até falei pra ele, né, puxa saco, mas assim, existe uma época antes do Sim. Valentino, a MotoGP antes do Valentino Sim. Rossi e a MotoGP depois do Valentino. Ele mudou o Indiscutível. esporte. Ele mudou o esporte. Isso é mérito dele. É isso. E E que isso todos vai têm que ser agradecer. dele. E todos têm que agradecer. Vai Até ser o Marx. dele. Eu Exato. falo assim, o que você fez pela MotoGP, nunca ninguém tem a época antes. Tinha lá Mamola, que era importante, Lawson, Rainey, Kevin Schwantz, tinha. Mas o que ele fez em questão de pôr ao nível da motocicleta da MotoGP a conhecimento global, nenhum piloto fez na história. Por todo o carisma que o Marx é um piloto extremamente carismático, porque ele é autêntico, não chega ao ver o que o Valentino fez. Mas quem é o piloto hoje que traz torcida para a MotoGP? Mark Marx. Hoje não tem Valentino. E eu falei isso para ele. Eu falei assim, não tem você. Quem é o cara que traz público hoje? E ele falou, é o Marx. Ele sabe disso. Ah, então no jantar dá pra friamente- falar do Marx. Dá. Ah, legal. Não existe problema. O problema é o seguinte. Ele não tem problema em falar. Sim. Só que ele não tem afinidade com o Marx Sim. e pronto, e não vai que desculpar. legal, mas esse é um Ele relato tem- legal, Mas Alex. ele tem um motivo dele e eu não entro no mérito, porque é uma coisa de cada um. Claro. O perdão tem que ser vir da pessoa, não tem que ser forçado a nada. E se ele não se desculpa, se ele acha, ele tem. E aconteceu muitas coisas com ele, não foi só o problema lá do título, depois aconteceu outra na Argentina, aí depois derrubou, aconteceu um monte de outras coisas entre os dois. Sim. Tá? É que aquele de 2015... Mas assim, eu só posso falar para você do que eu conheço dos dois como pessoas. O Valentino tentou fazer um jogo com um garoto que o menino acendeu a chama em cima dele em vez de apagar. Foi ao contrário o efeito. Entendeu? E isso, lógico, aí o Valentino já estava com uma certa idade, esse era o jovem, e todo jovem quando vem, não vem testando, ele vai que vai. Isso acontece, vai ser o Alonso agora que está entrando na Moto 2, e se ele se comprovar como é também, vai ser outro piloto que vai vir para frente. O Pedro Acosta, eu considero mesmo o talento do Mar, são configurações de piloto que dirigem, a condução técnica é diferente, mas talento, para mim é o mesmo. Eu coloco o Marx, Quartararo e Pedro Acosta com o mesmo talento. São pilotos que têm o mesmo nível de talento. Se derem condições igual para esses três pilotos, aí o Marx não tem vida boa, não. Aí o Marx está enrascado. Se tivesse Ducati boa na moto dos outros dois, eu falo, vai ser bonito, hein? Vai ser no dado, porque é difícil falar quem legal, pode ganhar. legal. Só que, lógico, o Pedro Acosta está mais cru, ainda precisa de mais um ano. O Quartararo já é um piloto já bem mais experiente, que pode fazer frente ao Mark Marques sem dever nada. Em qualidade de piloto, eu estou falando. E o Martin, para mim, ele é um pelo embaixo só. E um pelo embaixo, o Banhaia. Abaixo, isso. Para Do mim, essa é a Martin. consideração. Então tem a plata... Se eu falar isso pro Valentino, ele vai ficar chateado, porque ele considera. Assim, eu não conheço o Banhaia como o Valentino conhece. O Valentino criou o Banhaia. Então sabe de todas as características. Eu só posso falar a percepção de pista que eu vejo na televisão. Eu não convivo mais. Então, olhando de fora e escutando as histórias, porque eu não conheço o Banhaia, eu posso te dar a meu ponto de vista, que pode estar errado. É meu ponto de E o vista. que você acha que o Valentino vai falar pro Banhaia pra tentar... Não, ele sabe de todo, vai ter que fazer jogo, vai ter que forçar a situação, ele já está fazendo toda essa preparação, ele já sabe como funciona. E ele tem um cara por trás, que, tem o Valentino por trás para poder te dar todo esse gabarito de força, vai ajudar, vai fazer de tudo. Mas eu acredito que, mesmo com tudo isso, o Marx ele é forte em tudo, não é só no aspecto de piloto, ele é forte aqui. Sim. Cara, esse cara, ele é muito mais forte hoje do que antes. Uhum, porque ele sem passou dúvida. pelo inferno. O cara que passa pelo inferno e volta muito mais forte. Nada vai afetar ele.
Não tem Alex, nada que deixa eu te possam perguntar uma fazer coisa. de. Alex, de voltando cozinhar. ao jantar que você jantou com o Valentino no WEC e tal, ele fala Mark Marques ou ele fala aquele que não deve ser nomeado? Não. Ou aquele ele Não, fala Mark não. Marques mesmo? Não, Ele fala Marques. Marques. Não, Marques. Fala Marques? Marques. Marques ele não vai falar nunca. Marques ainda dá pra pensar se Não, é ele, ou se é o irmão ele dele, fala se é o pai rindo e dele. tal, sabe aquela risada que assim, mas eu não quero Ele fala saber dele. rindo. Assim, Sim, sim, mas bom, na hora que a gente fala da saber. lógica, a gente até fala todo mundialito, pra descontrair sim, lá. sim. Aí eu falei assim, aí tava lá, não sei o quê, aí tava com uns amigos junto e brincando. Eu falei, também esse senhor aqui inventa as coisas, porque quem inventou o mundialito foi ele, não fui eu. Falei, você inventou o mundialito? Eu falei, pra que eu fui inventar o mundialito, né, Alex? Eu falei assim, você tá devendo a pizza. Eu não te paguei a pizza ainda? Eu falei, não. Eu falei, faz o seguinte, eu vou pegar o avião até a Itália e como na tua pizzaria, vai custar mais caro eu ir lá comer a pizza Do que a pizza. do que a pizza em si. Mas tudo bem. Eu falei, E a tá pizza bom, lá vai. é boa, é Quando o dia que você estiver em Itabuna, a gente come a Vai pizza. acabar Eu em falei, tá pizza. bom. Agora, é incrível, né? Assim, a gente pode até mudar de assunto, mas só dando um feedback lá no WEC. Aí a gente vê a força do Valentino. Fala aí, Carlão. Tinha um monte de piloto de carro importante e ele era o mais Um preocupado. campeão do mundo de Fórmula 1. Jenson Button tava lá, sabe? Tinha filho Não, de Schumacher, não, Kubica, assim, ninguém não chegava nem faz. perto. O Valentino é o que o Senna foi pro automobilismo. Eu acho que proporcionalmente talvez maior. Não, é isso aí. Não, o Senna... É que o Senna tem o Schumacher, tem o Hamilton, o Valentino é Eu vou te falar, eu viajei o mundo inteiro. Uma coisa é você ver uma parte, outra coisa é você ver o mundo inteiro. Sim. O Senna tá no mundo inteiro. É. No mundo inteiro. Não é Brasil. É isso. Você vai em Pelé, qualquer Pelé. pista, você vai na Inglaterra, você vai no Japão, você vai na Austrália, você vai nos Estados Unidos menos, mas você vê negócio de Fórmula 1, é tudo Senna. É, bonezinho do Tem Senna. Nacional. O Senna tá em todo lado, você não tem que fazer. Assim como é o Valentino. Sim, o 46. Senna, o que o Senna fez? Só que talvez o Valentino tinha um pouco mais de carisma, não sei. O Senna era um pouco mais reservado, que é a personalidade dele, e o Valentino era mais Sim, sim. convivência com o Carisma. público, então tinha um pouco mais de contrato. Mas os dois, o que fizeram pelo esporte, cada um na sua área, foi o mesmo efeito. Você vai falar da Fórmula 1 antes do Senna, o Senna revolucionou a Fórmula 1, depois a Fórmula 1 em outro patamar. Depois teve continuidade com o Schumacher, mas o Schumacher não tinha o carisma Não. do Senna. O Mas é um Hamilton tem baita mais, campeão. o Hamilton tem mais. O Hamilton já é mais carismático. Já tem o público tem uma afinidade melhor com ele, né? Identificação. Pois é, deixa eu falar uma frase Verstappen é do um cara Ayrton que é Senna igual que- o Piquet, vamos dizer assim. Não Tá tá, nem aí. não tá preocupado com o público, ele tá preocupado em ganhar. Pronto. Fausto, você ia falar alguma? Eu queria falar uma frase do Ayrton Senna que ele fala, não, ele fala, deve ter falado, mas está no documentário da série do Senna Eu que tá assisti. passando na TV. E ele Achei fala assim, demais o documentário. não é, muito maneiro, não é natural correr na chuva. A chuva coloca todos os carros no mesmo nível, Isso aí. mas não os pilotos. Isso aí. Isso é Fala só- aí, Alex, você que é especialista em chuva. Concorda É com essa desse frase do jeito, Senna? E dá o seu 100%. ponto de vista sobre Isso essa é legal. situação de risco para piloto de tanto faz o veículo. Mas foi o que eu falei aqui. O Marx, qual foram as coisas que o Marx ganhou? Nomeia. Aragon. Como você lembra o final de semana de Austrália. Aragon? Que tinha um problema. Sim. A pista não tinha. A pista tava com aderência horrível. Ninguém conseguia andar, caíam Sim. pra caramba. Condições adversas. O que aconteceu? Condições adversas, Piloto. o piloto aparece, a técnica baixa. Ele ganhou em Aragon por quê? Ganhou as duas corridas de ponta a ponta. Por quê? Condições adversas. Qual é a outra corrida que ele ganhou? A outra foi na chuva, não foi? Austrália, Austrália, que foi. que foi meio chove não molha, blá, 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 ganhou, e Misano 2, né? Qual era, Misano, qual era, Misano, foi Misano? Misano Então. 1. Misano 1 que ele ganhou. Na sprint, né? Também tava escorregadia. E Misano é perto da praia, só, eu morei lá, tá? Misano é perto da Porra, praia. Misano é maravilhoso. Misano é perto da Maravilhoso. praia, a pista quando tem, se você não borrachar ela, ela patina pra caramba. Eu treinava lá toda semana com a Cagiva. Além de morar lá também, fiz mais. Mas assim, são três. Aquele ganhou foi aquela que o Martin achou que ia chover. Isso. E que choveu, tal, não sei o quê. Então, as 3 vitórias do Marco foram condições adversas, não foram condições normais. Sim. Ele só conseguiu fazer isso por quê? Porque aí o Bagnaia não conseguia, não queria pôr em risco, o outro não quer pôr em risco, não sei o quê. E eu vou. É pau. E eu vou. É aí que sobressai o piloto, neutraliza. Então, assim, isso que o Senna falou é puramente verdade no aspecto de competição a motor. E do grid atual, além do Marques, quem que você destaca em chuva? Do que eu não entendi. Da MotoGP. Os bons de chuva, assim. Tem muito piloto bom de chuva, hein? Hoje, hein? Tem.
Pedro Acosta mesmo, que é um garoto novo, anda bem pra caramba. O Zarco anda bem. O sul-africano lá também anda bem. Binder. É o Binder. Aí você põe o Marcos não tem que falar, anda bem. O Quartararo anda bem. Eu falei assim, tanto na live que eu fiz, no final de semana antes de Misano, eu falei que tem a previsão de chuva. Eu falei, se chover, eu pus o Quartararo no pódio. Só que o Morbidelli derrubou ele, né? Ah, é verdade. E eu pus o Quartararo no pódio. Falou, se chover, eu pus Marques, acho que pus Quartararo em segundo ou terceiro, não lembro agora. E Pedro Acosta. O meu pódio de chuva foi Marques, Pedro Acosta e Quartararo. E tava acontecendo isso. Só que os dois não terminaram a corrida. Aí não tem o que fazer, mas assim, se terminasse, a chance disso acontecer era grande. Você citou o EC, o Jantar com o Valentino. Tem uma menção ao Alex Barros que eu quero repercutir. Na sequência, mas pra gente fechar aqui o circo da MotoGP 2024 e a projeção para o ano que vem na sua análise também, Alex. KTM e Aprilia, o que você vê a KTM num problemaço aí, a Aprilia com o campeão, mas enfim. Eu vou te falar, isso foi um golpe duro porque tirou a concorrência, a Ducati não vai ter concorrente. Que seria a KTM. A Aprilia, ela foi desfalcada. Tá. É aí que o pessoal, porque não entende, fala assim, foi levado o engenheiro líder do projeto da moto, desde que a Aprilia entrou na MotoGP, que está há 8 anos lá, se não me engano, ele saiu, foi para a Honda. O Alex Espargaró saiu, foi para a Honda. E o corpo técnico da equipe técnica do Espargaró saiu, foi para a Honda. Não é só o Espargaró, né? Foi desfalcado o piloto, os técnicos de pista, mas o líder, o engenheiro líder do projeto da moto foi tirado da Aprilia. E essa galera toda que melhorou aí vamos falar assim... E o Vinhares foi parar na KTM ainda. Isso. Como é que entrou de gaiato no navio da KTM. Como é que foi o campeonato com a Aprilia? Ela teve um início de temporada muito bom, foi a única moto que ganhou da Ducati lá. O Vinhares ganhou lá nos Estados Unidos. Isso. Da metade da temporada para frente, o que aconteceu com a Aprilia? Os resultados começaram a cair. Começaram? Sim. O líder do projeto já tinha assinado com a Honda. Você acha que é coincidência? Não. Tudo faz sentido. Faz sentido. A Honda já tinha acertado. Lógico que os anúncios são feitos publicamente, sempre sai bem mais tarde, mas as coisas são feitas bem antes. Então, provavelmente lá, na época de Mugello, mais ou menos, eu fico com pena do Martin, porque ele é um menino que merece... É um menino trabalhador pra caramba, lutador, treina, dedicado. É um piloto que, cara, você tem que dar orgulho de trabalhar com uma personalidade desse jeito, sabe? Não mede esforços, grintoso, dedicado, então não tem que falar. É um piloto nota 10. E ele fizer o que fizeram com ele, que puxaram o tapete dele, né? E eu também fazia escolha. Se eu tivesse, eu faria escolha pelo Marques, como se eu fosse líder da equipe. Mas é sacanagem a forma que você escolheria o Marques. Sim, mas a forma que fizeram, tá errada. Pô, muita sacanagem. Validaram ele. Tudo bem, aí a gente ia falar até em política. O que aconteceu? Por que a Pramac foi? Por quê? Vamos lá. Quando eu fui contratado para a Ducati, só para você saber, pela Pramac, a Pramac chegava em último. Era último e penúltimo. O que a Ducati está precisando? Falei, Alex, eu preciso de um piloto que pegue a Ducati e põe a minha equipe satélite aqui em cima, como é a equipe do Fausto Gresini na Honda, que eu também fiz lá a equipe do Fausto. Falei, entendi. Então eu vou pegar a equipe daqui e vou fazer isso. Porque o que acontecia? A Pramac oferecia contrato para os pilotos virem na Moto 2, ninguém queria. Falei, não, para andar lá atrás eu prefiro ficar na Moto 2. E prefiro esperar uma outra oportunidade. É normal. Falei, não vou andar no carro que chega em último ou na moto segura. Prefiro esperar uma outra oportunidade, então eu fico mais um ano na categoria intermediária. É o que estava acontecendo. E a Ducati precisava ter uma equipe, naquela época que não tinha, que pudesse trazer os pilotos jovens, que passa pela Pramac e depois vem para a MotoGP. Quem são os pilotos? Banhaia passou pela Pramac. Bastianini passou pela Pramac. Aí o Fausto vai lembrar mais. Tem todos os pilotos que acabaram sendo pilotos oficiais passaram pela Pramac. Então a Pramac era a entrada para ver se o piloto funcionava, todos os pilotos, e depois vinha para a equipe oficial. Seria o caso do Martin. E esse foi o trabalho que eu fui contratado. E eu fiz isso em 4, 5 corridas. E depois me puxaram do tapete já. Depois isso é uma outra história. Então eu fiz o trabalho que tinha que ser feito lá. Eu peguei a equipe daqui e em 5, 6 corridas eu coloquei a moto no pódio.
que era para ter feito o pódio na segunda corrida, escapou por uma besteira minha, lá na Turquia. Eu cheguei em quarto, mas porque eu comi bola. Pistaço, Mas tudo bem, mas eu pus a moto, depois na quinta corrida eu pus a moto no pódio. Então eu peguei uma equipe que chegava em último para fazer pódio em 5 GPs. Esse era o trabalho, por equipe. Aí todo mundo quer ir para a Pramac, lógico. E a Pramac se tornou referência. Então, a configuração dentro da Ducati, aí depois veio a equipe Gresini que virou tem a BR-46, mas a Pramac era a equipe 2, vamos dizer assim, da Ducati, onde o piloto, antes de entrar na equipe oficial, passa por aqui para fazer estágio, vamos dizer assim, e depois entrar. Por modo de dizer, pode ser colocado dessa forma. Então, essa era a configuração. Então, o Martin estava aqui dentro, correto? Sim. Perdeu o contrato para o Bastianini foi escolhido para entrar lá dentro, e aí era a vez do Martin. Sim. Então, pela lógica do negócio, o combinado era assim. Aí o Marx, o que a Ducati dizia? O Marx ia ser escalado para a equipe Pramac, com a moto do ano, e o Martin para a equipe oficial, para manter a harmonia dentro, tanto o contrato com a Pramac, que é o Paulo Campinotti, como também o contrato com o Martin, e não perder nenhum dos dois pilotos. Só que o Marx falou assim, se for assim, eu estou fora. Falou assim, eu não vou fazer. Se é assim, não tem problema. Eu vou embora. Vou correr de Aprilia. Aí a Ducati fala assim, se a gente perder o Marx, nunca mais na vida a gente vai ter o Marx. Você não vai, nunca mais, esquece. Acabou. Ele vai fazer carreira em outro lado e mesmo que você possa falar, não vai voltar. Né? E aí a Ducati, em questão de um dia, mudou tudo, tendo dado a palavra para o... Então, a forma que foi feita com o Martin, imagine, te dou, passou 3 dias, não tira. Pô, aí é muito... Entendeu? Sim. Aí ele assinou com a Aprilia diretamente e quando ele assinou com a Aprilia, não tinha esses rumores de sair engenheiro, não tinha nada. A Aprilia era uma moto-referência, tinha ganhado uma corrida há, 3, 4 corridas atrás, antes do gelo. Exatamente. Tinha ganhado uma corrida. Então, naquele momento, a lógica da decisão dele foi extremamente correta. Sim. Se a gente olhar hoje, a Aprilia está desfalcada. Então ele assinou um contrato com um bicontrato, um contrato de 2 anos, e a equipe está desfalcada agora nesse momento. Tudo bem, entrou o Fabiano trabalhou comigo, que estava na KTM e foi agora para a Aprilia, para liderar o projeto, mas você pegar um projeto que era uma cabeça pensando, há 8 anos, pegar esse projeto e ter que modificar, ou adaptar, ou melhorar, é difícil, porque é outra cabeça. Eu não sei se ele vai conseguir dar continuidade aqui. Isso demora, não é você pegar lá e falar assim, vamos já fazer isso, vai funcionar. Não, pode ser que as ideias dele sejam contraditórias ao projeto como está e não funcione. A chance disso acontecer é maior do que dar certo. Pode até dar certo, mas é difícil. Existe uma adaptação de trabalho lá dentro. Quando você perde um líder de engenheiro, cara, modifica toda, é como se fosse outra moto. É outra maneira de trabalho. Outra maneira de trabalho. Entendeu? Então a Aprilia está desfalcada. Aí a gente vai falar para a KTM. Tudo que está acontecendo com a KTM nesse momento agora. Eu ia falar isso, se ele fosse para a KTM, ia ser tipo assim, nesse momento... Foi o que fez o Vinhales. É assim, mas mais que o Vinhales, nós temos o Pedro Acosta, cara. Sim. Que é um menino que tem tudo para ganhar a corrida. Olha como é que foi o final de campeonato que esse menino fez no final do campeonato. É a única marca só com ele, que conseguia tentar, estava ali na frente, tentando beliscar a vitória, botar para a vitória ou pódio. Né? E não mostrar. E caía. Por quê? Porque estava acima do que podia. Então faltava um pouco da moto. E a gente está desfalcando 4 grandes pilotos. Estamos falando aí de o Pedro Acosta. Martin. Não, Martin não. Da KTM. Você está falando da KTM. Pedro Acosta, Bastianini, Vinhales e o Binder. Achei que você estava falando da sua primeira são 4 pilotos bons. Sim. E 4 campeões mundiais. Aí, brecha para dar merda. Então, assim, agora, pelo que eu fiquei sabendo ontem, eu não sabia nada como estavam os problemas, me falaram que isso é coisa do Pessino que sabe as informações, como o Pessino que não sabe é um jornalista que está lá dentro. Sim. Ele sabe porque está lá dentro, todo dia, então ele sabe das notícias. Então, o banco assumiu, parece, a KTM, por questões... financeiras, né? O grupo, não sei se são um banco ou 5 bancos, para poder gerenciar e determinar o que vai fazer, só que a resposta vai vir em janeiro. Então nós temos uma brecha até em janeiro, por uma questão da fábrica, da empresa, da holding, que decisão vai ser tomada.
E quanto isso vai afetar o pacote. Independente da decisão, mesmo que for boa, a KTM não vai ser desenvolvida. Nós vamos correr com uma KTM 24 o ano inteiro. Já congelou. Então assim, tem que torcer para continuar. E mesmo se continua, provavelmente o projeto vai ficar congelado. É o que me passaram. Tá? Eu estou te falando só, eu não sei. Isso é o que foi me passado. Fausto até pode confirmar melhor isso. É isso. Que eu não sei essas conversas. Então assim, mesmo que dê tudo certo, vamos correr com a Moto 24. Tá. Aí você vê a Ducati que fez isso aqui, bum! A Aprilia desfalcada, KTM agora, mesmo que dê tudo certo, vai ficar desfalcada, vai ficar a moto. E cada corrida que passar vai ser pior. E eu vou te falar quem vai ser o Coringão e quem vai aparecer em janeiro. A Honda. A Honda vai ser a surpresa de 2025. Por quê? A Honda hoje é a última colocada em questão técnica de motocicleta, correto? Sim. Ela, olha só, tentaram fazer o projeto com o Marx através do Dainha. Deu errado, tudo que a gente já conversou. Depois foram para a KTM. Também não conseguiram. E finalmente conseguiram acertar, trazendo um engenheiro líder, o Alex Espargaró e o corpo técnico. Se a Honda trouxe tudo isso, praticamente o coração que criou a Aprilia, o que você acha que eles vão fazer? Mas já em 2024, em 25? Mas já em janeiro. Só que tem uma grande diferença. Nós estamos falando da HRC. Em questão de poder econômico e humano, aproveitando as concessões, ele é 3 vezes o tamanho da Aprilia. Sim. Se precisar fazer 2 projetos, fala assim, faz o seguinte, eu acredito que dá para fazer o projeto 1 e 2, a Honda faz. Gente boa com dinheiro. A única fábrica que tem capacidade de fazer um negócio desse é a Honda. Esquece resultado. Estou falando como parte corporativa e estrutura. São os únicos. É a maior fábrica de competição do mundo. Tá? A Yamaha, que é a segunda, é metade do tamanho da Honda. É que a Yamaha... Aí quando a gente fala de Ducati, a Ducati é desse tamanho, perto. Sim. E não quer dizer, porque se dinheiro resolvesse o problema, a Honda era campeã. O sempre, 24 da Yamaha é bem melhor do que o 24 da Honda, mesmo com um orçamento, quiçá, pela metade, conforme você colocou. Então, você já vê um resultado já para 25 de momento instantâneo, assim, Alex. A Honda, na pré-temporada, vai ser a segunda motocicleta. Opa! Eu vou te falar o que vai liderar. Não se deve falar assim. Não se deve, né? não se deve falar assim, tá? Não se deve falar assim. Eu tô falando como moto, tá? Aí depois tem questão de piloto. Aí a gente entra no outro parâmetro. Aí eu vou te falar outra coisa depois disso. Opa. Que aí estão falando para 26. Fala que eu discuto. Não, tamo lá. Mandinar, vai de novo, vai. Mas tudo isso eu tô falando dentro de uma lógica, não é? Eu tô chutando. Então assim, cara, a Honda trouxe todo o pacote Aprilia, então a Aprilia 25 é Honda. Só para vocês falarem. Que na verdade é a Aprilia, que é um engenheiro, faz a moto. Aí a marca que paga, está fazendo a moto. E com mais grana, um cara competente com mais grana. É assim, você está pegando o cara, todo o corpo que desenvolveu a Aprilia, que é hoje, que é o piloto, a equipe técnica, o engenheiro, colocou dentro da Honda. O que você acha que a Honda vai fazer? Ela vai tentar melhorar o projeto que ela tem, que ela está fazendo isso já há 3 anos, ou vai fazer um projeto novo em cima da ideia do cara que está funcionando, que é a moto que é a única moto que ganhou a corrida ano passado. Sim. Isso que é fascinante da MotoGP. MotoGP. Óbvio que eles vão fazer isso. É questão de lógica, não precisa pensar muito. Se compara com a Fórmula 1, o Espargaró vai ser o cara da Honda. O Espargaró vai correr 6 grandes prêmios. Você sabia, o Alex, você sabe qual foi o tempo que o Alex Espargaró virou na terça-feira lá? Sim. O Fausto sabe. Mais rápido que todo mundo. Ele enfiou 4 décimos em cima do Mir. E 8 décimos em cima do Luca Marini. E já ganhou mais do que os dois juntos. Entendeu? Mas continua sua... Então os pilotos, porque os pilotos estão dormentes. É normal, porque é que acontece? A moto não vai, cai. Chega uma hora que os pilotos também baixam a bola e fica naquele ritmo. Esse não, o Alex vinha no ritmo de tentar brigar para ganhar. Aí pegou a moto e estava naquele ritmo. Então a moto, lógico que a moto tem potencial de fazer mais. Até porque quem é o melhor piloto da Honda que fez os resultados foi o Zarco. Sim. Se você pegar a temporada inteira, o Zarco foi aquele que apareceu, conseguiu chegar entre os 10 primeiros, foi direto pro Q1, no Q1 não, Q2, pro Q2 nos classificatórios. Ele apareceu um pouco no final do ano, né? Por quê? Porque os outros falam assim, mas se a gente andar mais vai ficar caindo. Então, assim, tudo bem, a Honda fez a moto, vamos supor, deu tudo certo, a Honda realmente comprova que a moto
é boa. Não é a Ducati, mas é a única que está fazendo. Porque a Aprilia está desfalcada e a KTM, mesmo tudo dando certo, vai ficar desfalcada também. Então a única marca que eu vejo... E a gente não pode esquecer da Yamaha. A gente fala da Yamaha. A Yamaha. A Yamaha terminou bem o ano. Terminou bem o ano. Terminou o ano e ela vai continuar essa vertente crescente. Só que ainda tem... O espaço ainda é grande. Sim. Né? Se corridas adversas, ok. Pode ganhar na chuva, isso é outra coisa. Mas o projeto ainda precisa dar. E precisa ver se a V4 vai dar certo tudo isso. Então tá assim... A gente espera... Eu acho que a Yamaha vai encurtar mais a distância com a Ducati, mesmo que a Ducati tenha feito um salto significativo para 25, a Yamaha vai encurtar essa diferença, mas ainda tem esse buraco. Então o buraco, ao invés de ser 2 segundos para a gente falar qualquer número aqui, vai ser 1 segundo. Tá? Mas ainda falta. A Honda vai sair daqui e vai vir para cá direto. O que é a lógica? Eu tentar melhorar um projeto que eu estou 3 anos tentando melhorar e não sai do lugar, ou eu peguei o cara que fez aquele projeto, falou, faz o projeto aqui. A moto pode até ter outro aspecto, não tem problema, porque a carenagem a gente muda. Mas o coração, que é o chassi ciclístico, a geometria, é aquilo lá. Só que a diferença vai ser o poder econômico e poder humano de construir. Quantos projetos você precisa? Preciso de 2. Tá bom, a gente faz 2 projetos. Aparece 2 motos. A Honda, lá. se quiser fazer um 4 em linha, a Honda, quando contratou o Kawauchi, podia ter feito um 4 em linha, não fez porque não quis. Ô Fausto, eu vou te falar uma coisa. O ano que eu corri na HRC, durante o ano, a Honda fez 5 configurações de motores. 5. Você sabe o que é 5 configurações? São 5 projetos totalmente diferentes, recomeçando do zero. Durante o ano, estão falando de 8 meses, eles fizeram 5 motores, não tem nada a ver com o outro. É a única fábrica que tem capacidade de fazer isso. Nenhuma outra tem. Tanto poder financeiro como poder de trabalho efetivo de construir. Sim. Entendeu? Então, assim, é uma Aprilia, vamos dizer assim, mas com potencial muito maior, porque tem um potencial de engenharia e financeira maior. Então, a velocidade de trabalho vai ser muito mais rápida. Aí tem o piloto, tudo bem. Aí vamos falar o que pode acontecer. Vamos supor que a Honda funcione, dê tudo certo, a Honda realmente... Putz, a Honda é boa. Né? Vamos supor que isso seja fato, concreto. Mas o piloto está andando. Se o Mir voltar a ser o que ele era, ele pode ser um piloto que pode até fazer frente. Não é o nível do Marques, na minha opinião. Mas ela vai estar desfalcada de piloto. Todos os pilotos da KTM vão estar desesperados. É isso. Pedro Acosta, a chance de ele entrar dentro da Honda para mim em 2026 é muito grande. Vamos falar de contratos de piloto. Quais são as vagas livres de contrato para o ano que vem? Luca Marini na equipe oficial Honda, acaba o contrato. E Alex Rins na Yamaha, acaba o contrato. Então nós temos 2 equipes oficiais, uma vaga na Yamaha, uma vaga na Honda, livre de contrato. Estou falando contrato sem quebra de contrato. Sim. Depois nós temos o Zarco, que é a equipe satélite. O Chantra, não sei se é 2 anos ou 1 ano só de contrato, Fausto. Eu acho que são 2 anos. Tá, então não Talvez tem. com cláusula para... Não, tudo bem, mas assim, mas a equipe, o Chantra, tem cláusula de quebra. Mas o Chantra, na verdade, é uma vaga da HRC japonês. É a primeira vez que um piloto não japonês vai correr. Mas ali é uma vaga que sempre anda um piloto japonês. Então a gente não dá para contar isso aqui. Isso aqui é um piloto asiático. Então estamos 3 vagas aqui. Aí tudo bem, deve ter o Franco Morbidelli na VR46, que é a equipe satélite. O Alex Marques, acho que é 1 ano de contrato lá também. Jack Miller, talvez. O Jack Miller também na Yamaha satélite. Então nós temos outras vagas. Mas equipe oficial, nós temos 2. E a Honda, provavelmente, do jeito que está, se ela der esse passo, ela vai estar desfalcada. Os pilotos da KTM vão estar desesperados, mesmo que dando tudo certo. Quem é que você pegaria dos 4 pilotos da KTM que estão no ar e Pedro Costa. Tem uma moto campeã? Pedro Costa. Indiscutível. É raro ter um cara desse tamanho tão livre, né? Então assim, 20 anos. Eu estou te fazendo isso só vai acontecer... aí falaram, já pode contratar já. Eu falei, não vai contratar já, sabe por quê? Porque se a Honda com a certeza que tem, vai pôr essa moto na pista, vai mostrar que a moto é boa, porque assim, eu mostrando que a moto é boa, o piloto na hora aceita de qualquer jeito. É isso. Poder de barganha é maior. Não, eu vou negociar você tem que pagar. Aí eu vou negociar um contrato até melhor. Eu não preciso pagar tanto para vir o piloto. Sim. Se eu tiver que fazer hoje, de repente é caro. Mas só o dinheiro. Mas se a moto entrar e já de cara, falou, é essa moto que eu preciso ir. A Honda voltou. Vou para lá. Isso é muito interessante. Se fosse Honda, pegaria o Pedro. Dos 4 pilotos, pegaria o Pedro Costa. Sim. Sem sombra de dúvida. E a Yamaha também. A Yamaha também. A Yamaha pode pegar também. Mas a Honda vai... Falso. Mas assim, se a Honda fizer o que está programado, que tem tudo para isso acontecer,
e poder isso para janeiro já pode, janeiro estou falando fevereiro, Sim, né? sim. Já pode acontecer na pré-temporada, que os pilotos na pré-temporada já vão ver isso. E isso já pode começar a acontecer e na primeira etapa assinar contrato. Sim. E isso ser anunciado lá na metade do ano. A batalha das japonesas promete nesse 2000. Então, esse é o meu Tá bom esse aí. é a minha previsão. Mandinar com Alex, lógica, não é sim, assim, sim, acho sim, que aí não. sim. Existe lógica no que eu falei. Claro. Agora, se vai de fato acontecer ou não sei. Eu gostei. Mas tem tudo para acontecer. Deixa eu te fazer uma pergunta, Alex. Mudando um pouco de assunto, mas como já corre o risco da gente encerrar, a gente tá na reta final, eu não queria perder o assunto do Diogo Moreira, porque ele deu uma entrevista recente. Era aquilo que eu ia mencionar. Não, então Porque- traga você. Não, é porque você citou o jantar no EC e eu citei uma outra menção a Alex Barros recentemente aqui no podcast, porque o Diogo falou de você, mas manda a pergunta. Eu queria que você falasse um pouco dele, né? No final, deu para ver evolução, resultados expressivos, especialmente no fim do ano. Dá para ver que ele é pela entrevista que ele deu aqui pra gente, um cara com começo, assim, a lógica, o plano dele com começo e meio e fim, você vê que tem ali um norte. Queria te ouvir um pouco sobre Diogo Moreira. Vamos lá. Eu vou te falar o que eu. Bom, Que você conhece há quanto tempo? A gente começou a trabalhar com ele quando tinha 10 anos. Ele está com 20, né? Já passou 10 anos. Vamos lá. O Dioguinho, para mim, é um piloto extremamente talentoso. Extremamente talentoso e é muito dedicado. Ele tem tudo para dar certo. Tudo. Só vai dar errado se ele quiser que dê errado. Não tem como dar errado. Só se partir dele, isso. E o que ele vem demonstrando, não tem o porquê dar errado. Só tem o porquê dar certo. Porque ele é um menino que se dedica, centrado, tá ganhando bagagem. Os resultados na pista falam por si. É um piloto inteligente que tem visão de corrida, que são poucos que tem. Por isso que ele cai pouco. Ele sabe o momento de atacar, de ser agressivo e sabe o momento que tem que dosar. Ele não é aquele que... Porque muito o que acontece com a garotada? Sempre vai e pum. Você pode ver que ele se envolve em poucos acidentes. Sim. Poucos. Você pode, isso tanto na minha equipe como mas é o perfil dele. Né? Eu estava vendo ontem eu quis levantar os resultados, eu pedi para o meu irmão os resultados. O resultado do primeiro ano dele foi melhor que o Franco Morbidelli e um pouco melhor que o Alex Marques. Vocês sabiam disso? Não. Pega o primeiro ano do Morbidelli, ele fez melhor que o Morbidelli, bem melhor. E foi um pouco melhor que o Alex Marques, porque ele terminou com a mesma classificação, mas terminou com pódio. O Alex Marques não fez pódio. Então, eu estou citando 2 pilotos da MotoGP de referência para vocês entenderem tecnicamente o que foi o primeiro ano. Os únicos pilotos de primeiro ano que... O Marques foi o melhor piloto até hoje na Moto2, porque ele era para ser campeão e não foi, só por um problema de saúde, e depois foi campeão no segundo. E o outro piloto que foi campeão no segundo ano foi o Pedro Acosta, que no primeiro ano andava já em quinto, 10º, esses foram fora da curva. Tirando esses 2, o que o Diogo Moreira fez esse ano não está fora de nada. É um resultado excelente tecnicamente que ele fez. Ainda mais a forma que ele fez o pódio dele. Espetacular. Ele fora. passou o campeão do mundo da categoria na última curva, onde só o Valentino ter feito aquela ultrapassagem. Eu sei da dificuldade daquilo. Aqui você entra com a roda escorregando a parte dianteira. Fazer aquela ultrapassagem, e eu vou te falar, aí é outro aspecto que eu vou falar. O que eu via na temporada inteira, o Dioguinho crescendo, faltava ele estar mais solto em cima da moto. Porque eu não andei de Moto 2. Então eu só escuto que os pilotos andaram de Moto 2. É uma moto muito difícil de andar. Muito rígida, difícil de sensibilidade, difícil de fazer virar. Então assim, todo piloto quando sai da Moto 3 para a Moto 2, a dificuldade é muito grande. Que é bem menor da Moto 2 para a MotoGP depois. Né? Na nossa época era ao contrário. Era 125, 250, a diferença era pequena, e quando saiu 250, 500, a diferença era grande e precisava de anos de adaptação. Era oposto. E agora não. E até bom porque o piloto, quando chega na MotoGP, já chega mais bem preparado para resultado. Isso é ótimo. Então, a Moto 2 diferencia muito. Que nem falar do Alonso. Todo mundo fala muito bem dele. É um menino, assim, o que ele fez. Mas eu só vou ter a certeza. Eu falei, perguntar para mim, só vou ver certeza na hora que passar 2, 3 corridas na Moto 2. Aí eu vou ver realmente e falar, puta, esse menino vai. Mas eu preciso ver. Até então eu tenho um pouco de dúvida. Não que ele vai ser bom. Sim. Mas se ele vai ser nível Marc Marques ou Pedro Acosta da vida ou Quartararo. Entendeu? Biotipo do Pedrosa. Ele tem o biotipo do Pedrosa. Isso. O Dioguinho, ele tem, assim, não falta nada para ele ser.
E essa soltura que eu via que faltava, que numa decisão eu via ele um pouco mais... Isso por quê? Falta intimidade com a motocicleta. E essa soltura que eu estou falando é a que faz o piloto falar, eu vou entrar porque eu sei que se eu fizer assim o negócio funciona. E faltava essa... Segurança. Mas isso é tempo. Todo mundo passa. Os caras só adquirem isso depois de 3, 4 anos. E o Dioguinho, na última corrida, ele correu desse jeito. Então, é isso que estava faltando para ele, essa soltura, é o último estágio para poder fazer ele ganhar a corrida ou não. Agora, nesse patamar que o Movili fez a última etapa, mantendo isso e crescendo, ele tem tudo para ir para as cabeças e tentar disputar o título. Se isso vai acontecer ou não, vai depender dele. Mas, tecnicamente falando, ele tem essa condição. Tá? Aí precisa ver se o Alonso vai ser um garoto fora da curva ou não. A gente não sabe. Isso tem que ver. Só vai ver na hora que começar os treinos de pré-temporada, a gente vai ter uma noção. Tá? Mas assim, as chances do Dioguinho, o ano que vem, ir para disputar, começar a ter vitórias, consistência na frente e quem sabe até brigar pelo título, são muito boas. Muito boas. Tá? Então, um piloto que na média dos pilotos que entram na Moto 2, ele está acima. Perdendo para 2 que eu nomeei aqui que são fora da curva. Você entendeu o nível de qualidade técnica que ele tem? Respondi? Respondeu. É coisa. Felipe, uma saideira aí? Não, eu vou jogar pro Fausto, assim, porque eu sei que em programa de debate, de entrevista, ser o homem na órbita é sempre mais complicado. E aqui é no olho a olho com o Alex, fica mais fácil. Então começa aí, eu tenho só uma saideira, mas vai que é a sua, Faustão. Tá bom, aí a gente falou o Alexandre, né? Falou do Diogo Moreira. Eu queria saber, Alexandre, sobre o outro piloto brasileiro que você conhece bem, que tem uma trajetória muito próxima da sua também, mas é o Eric Granado. O que você acha da trajetória do Eric e o que você acha nessa linha do Mundial de Moto E como competição junto com o campeonato a combustão? Então, no começo, quando saiu a moto elétrica, todo mundo, até pilotos, 6 pilotos de MotoGP correram e tal. Eu acho que perdeu um pouco essa... Pelo menos é a minha percepção, tá? Posso estar até equivocado. A Moto E é uma obrigação, porque é o futuro, está se empenhando. Existe a possibilidade de as coisas não serem elétricas no futuro, né? Agora com a gasolina sintética, né? O não poluente, que seja, né? Inclusive a Repsol, ela é líder nesse já tem, né? Nos postos de gasolina na Espanha já tem essa gasolina para os carros. E a moto, inclusive a HRC, já anda com 40% desse combustível, dentro do combustível petrolífero. E depois aparece que em 2027, eu não sei se é 2027 ou 30, vai ter que ser 100%. Sim. E já está isso dentro do aspecto do novo regulamento. Então, assim, eu não sei se a Moto E vai continuar com isso. Tudo bem, ainda está. Eu não sei se vai ter futuro ou não. Eu acho que perdeu um pouco a grandeza. No começo foi muito... ficou... E eu vou te falar, assistir corrida de sem barulho, para mim, eu sou antigo. Eu sou da geração que tem que sentir o cheiro da gasolina e o barulho. Que nem a Fórmula 1. Você vai falar da Fórmula 1, para mim, foi um massacre o que fizeram com a Fórmula 1. Tecnicamente, esse é um carro assim, excelente. Mas o carro tá enorme agora e, pô, eu escutei lá o barulho. Eu tô acostumado, eu vi muita Fórmula 1, motor V10 e V8 andando o tempo inteiro. Cara, aquilo era... V10 arrepiava Então, eu sou dessa geração. Então, para mim, eu entendo que tem que ser o futuro. Mas, para mim, perdeu um pouco. Mesmo que a moto melhorou muito depois que a Ducati assumiu. Sim. Mas eu acho que perdeu o brilho do que ela tinha no início. Né? Foi, mas está caindo o interesse. Estou falando interesse geral. Pelo menos do meu lado, eu vejo isso, tá? Sim. Então, eu não sei o quanto tempo realmente tanto a Fórmula E também como a Moto E vai ter um futuro bom, porque na Fórmula E parece que o evento se tornou grande, eu não sei agora, mas tinha muitas fábricas. Tem. As fábricas entrando pesadas, né? Só que é um carro único também, né? Um carro igual para todo mundo e... É o software. É só o software que trabalha. Então, assim, eu não sei qual vai ser o futuro da Moto E elétrica. Então, assim, falando um pouco do Eric... Sobre o Eric. O tempo já foi. Como piloto. O tempo já passou, cara. Não tem... o que ele deveria ter feito, o resultado deveria ter feito lá atrás.
para ter oportunidade de dar continuidade de tentar fazer, por exemplo, sei lá, MotoGP. Então, as oportunidades que ele teve dentro da Moto 2 era o momento de apresentar resultado. Como o resultado não foi, e a idade que ele está, aí vão falar assim, pô, se eu sou dono de uma equipe, eu tenho quantos pilotos de possibilidade de contratação? Você vai, tô falando, esquece nacionalidade. Tem uma infinidade de pilotos italianos, espanhóis, o próprio Diogo, ou qualquer outro garoto, australiano. Então, assim, tem muita gente com 20 anos de idade andando com prosperidade e crescer muito. Então, assim, eu não sei, tudo bem, ele tá lá, não sei, eu nem sei nem o que ele vai fazer o ano que vem, mas assim... Tá renovado com a LCR na Moto E. Então tá, tudo bem, vai continuar lá na Moto E, mas assim, não é que, por exemplo, vou entrar na Moto E para tentar entrar na Moto 2. Não é isso. O caminho normalmente é sair da Moto 2 para vir para a Moto E. E Superbike? Não seria o caminho? Pode ser. Mundial, no caso. Pode ser, mas ele fez já. Fez. Mas se machucou feio, inclusive. De maneira consistente, no caso. Mas aí que tá. Eu vou te falar assim. Eu vou te falar o que eu vivi. Cara, você tem oportunidade, não fez resultado, não importa quem você é. Não importa. Não vai. Não estou falando do Eric específico, não falando qualquer piloto. Dê oportunidade. Pode falar que é a moto, que é o pneu, que é a dor de barriga, o que seja. Não fez, passou. Não volta, né? Teve. Assim, é um esporte bonito, mas ele é cruel por outro lado, que assim, cara, a chance teve. Se você não fez, pode falar todos os pretextos possíveis. Não quer saber, vira a página. E põe outro. É assim, o esporte é assim. Eu só consegui porque, sabia que na minha 5ª corrida no Mundial quase que eu ganhei corrida? Com 15 anos de idade, a moto quebrou. Eu ia ganhar das par. Era a minha 5ª corrida lá na Iugoslávia. Eu continuei porque o resultado apareceu. Não é porque eu tinha o patrocinador, ou porque eu tinha que fazer resultado. Isso comigo é com qualquer outro. Se o Dioguinho amanhã não apresentar resultado, tchau. Ele pode ter mais um ano de Moto 2, olha lá. E se continuar igual, acabou, volta para casa. Vai correr, tenta Superbike, pode até tentar Superbike. Se na Superbike não for, vai e volta pro Brasil. Ou faz Moto E, que a Moto E não é uma porta de ida, é uma porta de saída do Mundial hoje. Entendeu? Quem são os pilotos que correm lá? Tudo para que a maioria correu na Moto 2 ou campeões de campeonatos nacionais, né? Ganhou na Moto 2 no Campeonato Nacional, na Superbike, e vem para a Moto 2. Ou o cara que andou de Moto 2 no Mundial e saiu e foi para a Moto E. Pelo menos é o caso. Pelo menos é isso que eu vejo. Eu não vejo um cara entrando na Moto E para ir para a Moto 2. Veio da Moto 2 para a Moto E. Teve na Moto E em 2019. Depois... Ou vem do Mundial de Superbike ou do Super Sport e também para lá. Então, é uma porta de saída, não é uma porta de entrada. Sim. A porta de entrada é a Moto 3, que a garotada entra. E a escadinha... E a escadinha aí, Moto 2 e eles fazendo. Assim, no meio do caminho, estou falando dele, mas tem outros tantos que entram na Moto 3, vai para a Moto 2. Quantos campeões do mundo que foram campeões na Moto 3, foi para a Moto 2, não fez resultado, miou. E o cara era campeão do mundo. Sim. Mas se não tiver resultado, não importa se é espanhol, italiano, perde o bonde. fica para trás. Felipe. Essa é a realidade, tá? Sem querer. Claro. puxar. Não, mas é uma honra sempre o Alex Basso. Alex, a gente vai te incomodar para mais vindas aqui. Porque essa visão Você vai dele me é boa. cobrar a mãe de Iná, é isso? A Eu vou ser cobrado agora. A gente vai pegar o corte e Ó, fazer você assim, falou, certo ou hein? errado. Não, fica tranquilo. É sempre uma honra, Alex. Imagina. O homem que agora mora no interior. Pra lá vai. Fausto, se você puder dar o salve e o brap derradeiro aí, manda bala. Pois é, a Você não gente tinha uma passou aqui pergunta? uma hora a gente... e meia conversando e tinha assunto que não acaba mais, mas eu vou agradecer a presença do Alex, vou agradecer o fato de ter participado dessa conversa sempre interessante com o Felipe Mota e também com o Carlos Costa e desejar aí super temporada 2025. O Alex continua acelerando e eu também. Aquele abraço. Acelera Brasil, acelera Alex Barros. Valeu, Fausto. E bom ano. A gente tá no fim do ano. É verdade. Isso aí. Boas festas para todos nós, né? Que Papai do Céu nos abençoe sempre. Em nome de Jesus, que a gente tenha prosperidade, saúde para tocar no seu dia a dia. Alex, muito obrigado. É sempre uma honra, de verdade. Galera, tivemos aqui ninguém mais, ninguém menos Apenas que Alexandre Barros. Alex. E voltamos na semana que vem com mais uma edição do Podcast. Então se inscreve, ativa as notificações, manda pra galera. Salve, salve, tchau, tchau. Um abraço.